éramos isto, uma assistência e meio que faz tudo. Depois viramos somente assistência. Mas já havia, desde o início, Levi, uma pressão. Ensina meu filho, Sim. ensina meu filho. Meu filho pode ficar aqui para ficar vendo você trabalhar. Não precisa pagar nada a ele, não. Então teve isso e aí a gente começou, professor Beta, com um aluno. Aí um aluno virou 3. Aí depois dos 3 alunos viraram 6. Aí depois a gente conseguiu expandir, foi para 12. Hoje a gente trabalha basicamente apenas como escola. Como foi que isso se tornou de um mero usuário para isso ser a tua profissão, né? Até você decidir dizer, eu quero fazer um curso disso aqui de tecnologia, cara. O que é que a gente pensa do profissional de TI? Esse cara não faz nada, ele trabalha pouco, nunca Fica no arruma de computador o dia todo. verdade, sempre tá quebrando as mesmas coisas, ninguém tá vendo isso. E ele ganhava um salário muito bom. E aí comecei a sentir segurança, comecei a pegar alguns serviços. Contar pra vocês o primeiro serviço. Ela tava com um computador que tava dando tela azul sempre que ligava e tudo. Aí peguei esse computador, PCzão, coloquei debaixo do braço, fui pro ponto de ônibus, peguei o ônibus, lotado. E aí fui trabalhar nesse computador. E o resultado que eu tive foi uma enorme frustração, cara. Tipo, poxa, nada é como tá no livro, nada é como o professor fala. Eu mandava e-mail para o professor, porque na aula ele dizia qualquer coisa, me mandou mensagem, não sei o quê. Nunca me respondeu, cara, nunca me respondeu. Mas resumindo, o computador dela que dava tela azul a todo momento, depois de um fim de semana trabalhando nele, quando eu levei na segunda, eu entreguei e falei, olha, Nel, ele tá muito bom agora. Porém, agora ele dá a tela azul só a cada meia hora. E eu lembro que foi R$ 40. Quando eu cortei o cabelo e saí de lá, eu vi o cara abrindo a loja do bairro. Eu não andava muito no bairro. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Ô, Cássio, tô bem, e você? Ele abriu a lojinha, ficou lá trabalhando, eu fiquei lá olhando ele, conversando. E ele falou, Cássio, você quer comprar essa loja aqui na minha mão? E eu cheio de cabelo grudado no pescoço, na orelha, falei, pô, velho, eu vou ver. Peguei o contato dele, cheguei em casa. Olha, o cara tá querendo, não sei o que e tal. A gente não tem esse dinheiro. É, mas é isso, né? A gente é expert em fazer sem poder fazer, né? E aí compramos a loja dele. Então, 8 de março, compramos a loja. Dia 20 de março, quem chega no Brasil? Quem chegou? Quem chegou? Teve o carnaval, governos permitiram. Aí logo depois, quem vem? Pandemia, lockdown. Nossa. E os contratos que eu tinha, eles caíram. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um podcast Levi Talks, aqui para a gente falando sobre tecnologia mais uma vez. Estamos hoje com um convidado muito especial, professor Cássio Leal, vai vir aqui para dar as boas-vindas a vocês aí, contar um pouco da experiência dele nessa trajetória de vida dele. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado, meu amigo Levi. Satisfação estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Maravilha, maravilha, Cassião. Galera, para quem não sabe ainda, Levi Talks é um podcast, a gente fala sobre tecnologia. A gente traz aqui convidados, pessoas que já passaram pela carreira de tecnologia, já passaram pela faculdade, ou por curso, ou por trabalho, já sofreram muito na área de tecnologia. Demais. E hoje a gente trouxe mais um sofrido nessa área, professor Beta, né? Professor Beta ou o professor Cássio, muito conhecido também pelo professor Beta. Conta um pouquinho, Cássio, o que é que você faz aí da vida e o que é que você está fazendo hoje? Então, Levi, como você sabe, né? A Professor Beta Informática é a empresa que eu criei lá em 2017. Caramba, muito tempo. Pois é, precisava ter um CNPJ para atender uma empresa que contratou a mim. E aí nasceu ali a Professor Beta. Só que tem um detalhe curioso, né? Hoje a gente tem alunos em Salvador, presencial e também online, nos nossos cursos de informática. Só que o nome Professor Beta, Levi, ele veio do seguinte: eu era estudante de pedagogia. Sim. E aí a minha ideia era montar um negócio que ensinasse os professores a usarem computadores, internet, projetor. Por que isso, né? Porque na minha graduação de pedagogia, eu fui chamado para trabalhar no setor de suporte de informática. E eu, sendo um profissional de TI dentro de uma faculdade, eu atendi os chamados dos professores. Então, eram chamados de problemas relativamente simples, como o Caps Lock está ativado e a senha do e-mail não abriu na aula e ele precisa passar o PDF para a turma. Ou então o ar-condicionado não funcionou. Então eu acabava exercendo uma função assim de um auxiliar geral em termos de tecnologia, Sim. entende? Sim. E aí eu Famoso pensei, suporte. poxa, eu vou criar então o Professor Beta para conseguir ajudar esse público que está aqui diante de mim. Eu fazia pedagogia, meus professores trilharam a área de educação e todos os meus colegas também na área de educação.
Aí eu pensei, pronto, eu tô no paraíso, porque ninguém aqui sabe usar tecnologia. Então eu tô num mercado que eu vou ser muito útil e também eu vou me beneficiar bastante ajudando as pessoas, entende? Maravilha. Aí veio o nome Professor Beta, mas isso acabou não acontecendo na prática para esse público, né? Você sabe que desde 2013 e até antes a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto em projetos sociais, né, do Sim. governo, com ONG, e aí a Professor Beta foi se inserindo nesses espaços. Basicamente a origem do nome é essa, né? E o beta, Levi, ele vem da seguinte questão. Beta é uma coisa que não está pronta, né? E na área de informática, na área de educação, e a gente vê hoje em dia que nunca nada está pronto. Sim. Antigamente existia o nome do app quando a gente baixava, Uhum. era a versão. Como era o nome? Era É a versão alfa, beta. final, Sim. tinha a pronta e tinha a beta. E Sim. aí algumas pessoas, mais os entusiastas, gostavam de baixar a versão beta, Que era a para versão poder ainda não ver ali com os pronta, às vezes bugs com e tudo. bug, é. Isso. Isso mesmo. Mas hoje esse termo desapareceu porque hoje em dia tudo é beta o tempo inteiro. Sim. Há alguns dias atrás eu tentei usar o aplicativo WhatsApp e aí você tem que atualizar porque daqui a 15 dias vai parar de funcionar. Caramba, não 15 tá dias, pronto né? ainda esse Não tá app? Pelo pronto. amor de Deus. Estão Sim. fazendo ainda isso? Entende? Então as coisas não acabam, né? Sim. Estão sempre se aperfeiçoando e melhorando. Essa é a ideia do Maravilha. beta. Maravilha, muito bom. Muito bom mesmo, cara. Isso, a ideia é boa. Pô, essa ideia que você trouxe do WhatsApp é muito boa mesmo, realmente. Tipo, o WhatsApp é da empresa Meta, que é uma grande corporação gigantesca do Vale do Silício, multibilionária, e não tá pronta. Pois é, estão terminando aí. Em breve Muito conclui. louco. A gente chama isso em software de life cycle, né? O ciclo de vida do software. Que ele foi Nossa. encurtando, né? Ele foi encurtando muito. Tipo assim, antes a gente demorava muito para produzir software, e, tipo, demorava 2 anos, 3 anos para produzir e lançava release e whatever. Funcionava do jeito que tinha para funcionar. Depois ficava só manutenção. Pois é, quem é mais Hoje não. antigo e teve acesso àquela época da internet de escada. Sim. E aí a gente usava lá em casa, eu com 14 anos, a gente usava o América Online, né? Um CD que você baixava e nele vinha o navegador de internet, o leitor de e-mail, vinha emojis, que pra época era uma coisa assim relativamente nova. E eles atualizavam assim, pela minha lembrança, a cada ano, sabe? Sim. Então não era direto. E você usava uma versão antiga por muito tempo depois, né? A gente vê isso em alguns sistemas operacionais, né? Alguns sistemas operacionais, mesmo antigos, Uhum. conseguem ainda ser utilizados hoje, mas aplicativo de celular, por exemplo, não dá, tá na mão dos criadores do app. Exatamente, cara. E você então é da época de comprar CD, que vinha junto com a revista, na banca de revista e tal. Isso. Você sempre teve acesso a computador? Como é que era? Como é que foi esse seu primeiro contato com o computador? Pronto. Meu primeiro contato com o computador que eu me recordo é porque a minha mãe trabalhava numa escola. Uhum. Minha mãe trabalhava numa escola e em algum dia, por alguma razão, eu precisei ir junto com ela. Não tinha com Sim. quem me deixar e tudo. E aí lá eu tive acesso a um computador cinza, horrível, lento, com muito erro, mas eu era criança, eu tinha todo o tempo do mundo, então eu ficava esperando aquilo carregar e tudo. E entrava em alguns sitezinhos da época, que hoje eu vejo os meus alunos acessando páginas online cheias de jogos a todo momento, e você clica e carrega imediatamente. E Aham. no meu tempo não era desse jeito não, tinha que esperar muito e eram uns jogos bem ruins. Hum. Foi esse meu primeiro contato, até que em determinado momento a gente conseguiu comprar um computador usado, né? Eu achava muito interessante que na mesa da minha mãe na escola, onde ela trabalhava, tinha um papel com durex e vários atalhos. Alt isso, Ctrl aquilo, não sei o que, não sei o que. Que já eram as coisas que eles usavam muito lá, né? Pra Caramba. copiar e colar, pra deixar em negrito, Ctrl não sei o que, itálico, nossa. E aí eu tenho essa lembrança. Conseguimos um computador, Levi, eu tinha uns 13, 14 anos. Sim. E aí o computador ele não tinha internet. E era uma versão de Windows em inglês e tudo. Só que aí a gente ligava o computador e ficava a tela preta com as letrinhas brancas. E ninguém em casa entendia. Aí, como minha mãe tava numa escola e lá tinha um professor de inglês, Levi, Uhum. acredite, velho, o cara no intervalo de uma aula e outra foi lá pra ler a tela, pressione não sei o que, tal, tal. Aí fez, tal, ensinou pra gente.
Imagina, né? A pessoa se deparar hoje com a Press F1 to Continue. E o que é isso? Como é que faz o quê, né? Cara, que louco, velho. Era. Muito, Ou muito então louco aquela isso. tela de bio, sabe? Tela de Aham, setup, sim, azulzona. Pronto, eu vou aqui pra onde, mano? Não sei, o mouse não funciona. Chama o professor de inglês aqui que Caramba, então o sem professor de YouTube inglês resolveu o seu problema de foi. informática. Pois é. Então, Caralho, que eu acho que no loucura. início então da informática, os professores de inglês devem ter exercido aí como segunda profissão a área de TI, porque eles Sim. eram muito requisitados, eu imagino. E aí, depois que você teve seu primeiro computador, você não tinha internet, você fazia o quê no computador? Isso, boa pergunta. Eu não tinha internet, eu tinha uns 13, 14 anos, então eu utilizava CDs comprados em lojas Sim. e também me dedicava muito a ficar ouvindo Legião Urbana e pausando, porque o nosso rádio na época não pausava direito, era difícil, o botão apertava e não funcionava, mas no Aham. computador ainda funcionava. Sim. Por exemplo, a música Faroeste Caboclo. Pra aprender. Eu escutei ela muitas vezes e anotei em muitas páginas assim da escola. Eu Sim. lembro que acho que foi a época da minha vida que eu mais escrevi. Acho que deu 6 páginas, frente e verso, ao Nossa. todo. E eu ia pausando e escrevendo, pausando e escrevendo. Tudo bem que o computador reiniciou umas 13 vezes durante o processo. Nossa. Mas que bom que foram só 13. Ele aguentou até demais. Você lembra a configuração? Não. Não me lembro. Não lembra, né? Eu era um mero usuário, assim. Sim, Mero mero usuário. usuário. E a lembrança também que eu tenho dessa época é quando eu precisava fazer um trabalho de escola. Sim. E aí eu colocava uma foto no Word e a foto bagunçava todo o texto. E aí Nossa. diversas vezes eu entreguei trabalhos da escola sem foto. Professores me perdoem por isso. Mas era porque quando eu colocava a foto no documento, o documento bagunçava. E eu não sabia como mexer nisso. Então eu só fazia meus trabalhos de escola Sem sem, imagens, sem sem imagens no imagens. documento Sem para não imagens. bagunçar seu Pois é, texto. era muito complicado. E você tem que arrumar tudo. Pois é, que coisa, né? E hoje você dá aula disso. Pois é. E hoje, agora cedo, eu fiz uma aula disso, né? Cara, Se a Tainá e a Ana Rebeca estiverem vendo isso, tô ó, falando de vocês. maravilha. Muito bom, cara, muito bom, bom demais. Bem, então você teve acesso ao computador quando você era adolescente, Foi. e aí, como foi que isso se tornou de um mero usuário para isso ser a tua profissão, né? Para isso chegar, pô, eu quero, até você decidir dizer, eu quero fazer um curso disso aqui de tecnologia, cara. Por quê? Como? O que foi que aconteceu nesse meio tempo aí, cara? Pois é. Por ter o computador em casa, eu tinha acesso ali, né? Mesmo sem internet. Então, o que que eu podia aprender no computador sem internet? Eu conheci o painel de controle, Sim. desinstalar e instalar programas ali. Descobri que existiam pastas nas coisas, então eu comecei a criar uma pasta para mim, uma pasta para o meu pai, para o meu irmão, para minha avó, para o meu irmão por parte de mãe, pelo outro por parte de pai, porque na época era um computador para 10 Cara, pessoas usarem, né? sim. Aí tinha avó por parte de mãe, avó por parte de pai, então todo mundo tinha uma conta ali que eu não sabia criar conta de usuário, eu sabia Sim. criar a pastinha. Pasta. Pastinha tava Então lá, ali garantida. já ajudava, né? E um outro ponto, né? Dessas lembranças que estão vindo, caramba, aqui você mexeu comigo, Levi. Muito Eu bom. lembro que eu tinha um diário no Word, pessoal, Sim. e aí eu não queria que ninguém lesse. E aí mexendo no Word, Word acho que bastante antigo, naquela época 14, 15 anos, eu tinha um diário no Word e eu conseguia fazer com que ninguém visse o documento, não por botar uma senha, que eu nem sabia que existia essa possibilidade, Sim. mas eu escrevia tudo no Word e depois eu configurava para a fonte ficar branca. Então, Ah, quando alguém abria aquele arquivo, tava tudo em branco. tem 20 páginas em branco aqui, que maluquice. Se Cássio viu, eu não sei não. E aí eu tinha esse diário guardado, escrito todo em branco no Word, assim. Você perguntou como eu comecei a trabalhar com isso. O que que me Como é que despertou o de interesse? você digitar num Word da vida e tentar arrumar uma imagem até você decidir que queria fazer tecnologia da sua vida numa universidade, o que foi que aconteceu nesse meio tempo? Pois é, o que foi que aconteceu? Aí com 14 anos eu tive esse computador em casa, com 15 para 16 eu tive um emprego, Levi, numa farmácia. Sim, E aí qual era a minha função? Era abrir a caixa, verificar a nota fiscal e lançar num programa sim. aquilo ali. Então, amoxicilina, vieram 10 caixas.
contei e lancei. Eu ia fazendo isso. Perfeito. Também tinha a função de passar fax. E eu me destacava nesse trabalho, primeiro, por saber usar bem o computador, o mouse, o teclado, a internet, entender como funcionava ali a mecânica da coisa. Segundo, por saber me comunicar minimamente, eu sou muito tímido, era ainda mais, e aí eu conseguia me expressar bem ali em curtos períodos de tempo, e também na parte da escrita. Então, saber informática, conseguir falar, oi, bom dia, meu nome é Cássio, como vai? Com Sim. licença, obrigado. Isso fez eu ser escolhido lá na escolinha que eu estudei para essa vaga. Saber português, saber me comunicar um pouquinho e saber usar um pouquinho o computador. Sim. E aí eu era um garoto de destaque lá, o pessoal gostava de mim e tudo. E depois desse trabalho que tinha duração de 6 meses, o contrato terminou. Aos 18 trabalhei na farmácia. E aí na farmácia, era uma farmácia de shopping, de manipulação de remédios, de fórmulas, e aí eu era o atendente, sem querer me gabar, eu era o atendente mais rápido da farmácia. Então quando os clientes percebiam que não era fila única, nada disso na época pelo menos, então o pessoal, pô, aquele cara ali, aí o pessoal trocava de fila e tal. E aí isso foi me dando um destaque também. Com isso, eu fui observado pela dona da farmácia Sim. e aí ela me colocou no setor administrativo. Uhum. E eu gostei muito de ter trabalhado lá. Tinha muito trabalho, as duas moças que trabalhavam lá, eu era mais veloz do que elas, Uhum. mas não tinha o conhecimento delas. Então, o que que eu fiz no setor de administração, de financeiro, Levi? O que que eu fiz? Como eu era muito rápido, 18 anos, pá, cheguei, vou botar pra quebrar, é isso mesmo. O que que aconteceu? Eu comecei a errar muitos números, muitas vírgulas, casas decimais. Então, lidando com dinheiro, com boletos de cartões de crédito, com aqueles, né? Uma Comprovantes de vírgulazinha, pagamento. ao invés de 180, eu botou Isso. 1,80. Imagina isso feito por um garoto imaturo de 18 anos, repetidas vezes, 22 dias por mês. Então, na hora de fechar o mês, ficou pior com Cássio do que sem Cássio. Nossa. Então, eu voltei. Foi a primeira vez que eu fui promovido e também a primeira vez que eu fui rebaixado. Eu voltei pro posto Não, anterior. não dá, cara. Você é rápido demais. Essa é rápida, logo. mas não, é melhor lá. É melhor lá. Aí eu lembro de uma vez, Levi, que fizeram uma contagem. Aham. A farmácia ela tinha um movimento muito grande. Numa manhã de 9 às 12, na contagem que foi feita, entraram 120 requisições para fazer as fórmulas. E aí das 120 na contagem, sem querer me gabar, fatos reais, 90 eram de Cássio. Vinham com o nome do usuário Cássio. Aí das duas, uma, né? Ou eu era realmente muito rápido, ou eu cheguei mais cedo e loguei todos os computadores no meu usuário e todo mundo ficou trabalhando pra mim. Até hoje ninguém sabe. Então ninguém Qual é a sabe, mas eu acho que era a primeira opção. Eu acho que era a primeira. Mas aí foi isso. Essa mudança para o outro setor me gerou uma coisa. Eu admirava muito o técnico de informática da Sim. empresa, da farmácia. Eu ia de vez em quando, ele saía e ele chegava depois. E eu, caramba, Esse eu gostei cara, disso. esse Ele é móvel, cara. ele vê a luz do dia. Sim. E eu tô aqui das 9 às 18. Então isso mexeu um pouco comigo. Eu gostei muito dele, viramos, posso dizer, amigo, pelo menos da minha parte com ele. Ele era bem mais velho que eu. Sim. E no tempo que eu passei lá no setor financeiro, Levi, eu tive acesso a alguns salários, algumas informações. E a informação dele me chamou muito a atenção. Porque na minha cabeça, o que é que a gente pensa do profissional de TI? Esse cara não faz nada, ele trabalha pouco, nunca Fica no arruma de computador o dia verdade, sempre tá quebrando as mesmas coisas, ninguém tá vendo isso. E ele ganhava um salário muito bom, entendeu? E aí eu conversei com ele. Cláudio, um abraço pra você, Cláudio. Aí eu, Cláudio, o que que eu preciso fazer para começar nisso? Eu já sou bom, quando o computador liga, eu já consigo, eu já entendi um pouquinho de inglês. Aquela tela de setup que antes me paralisava, eu já conseguia passar por ela. O Era. exit você já pegou. Eu já tinha Você tinha capacidade pego de fazer no esse pendrive, display. formatar, mudar Já ordens. formatava? Já, com Nossa. 18, 19. Só que aí eu precisava da parte mais técnica, mais hardware. Sim. E aí ele falou, Cássio, eu faço um curso de hardware. E aí eu lembro que eu trabalhava numa farmácia dentro do shopping Center Lapa, aqui em Salvador, Sim. e achei um curso de manutenção de computadores na Avenida 7 de Setembro, de 8 meses de duração, todo sábado. Pois é, então eu consegui negociar com a farmácia lá um esquema que no sábado eu trabalhava menos do que os outros. Isso deixou, Levi, meus colegas pé da vida. Porque sábado todo mundo quer sair mais cedo,
por que que esse cara sai todo sábado? Mas isso aí é pra E os estudar, outros né? têm que revezar, isso, os outros revezavam. Mas eu tinha que pagar isso, né? Eu Sim. pagava no domingo, tudo, mas eu tirava ali a zona de conforto deles, né? No rodízio. Então, fui fazendo esse curso durante 8 meses, todos os sábados. E aí comecei a sentir segurança. Comecei a pegar alguns serviços. Contar para vocês o primeiro serviço. O primeiro serviço veio do escritório dessa farmácia que eu trabalhei. Ela estava com um computador que estava dando tela azul sempre que ligava e tudo. Aí eu, tá bom, vou pegar. Aí peguei esse computador, um PCzão, coloquei debaixo do braço, fui pro ponto de ônibus, peguei o Nossa, ônibus, Deus. lotado, Que loucura. segurei, encaixei ele lá entre as pernas, cheguei até a minha casa, desci do ponto e tal. E aí fui trabalhar nesse computador. E o resultado que eu tive foi uma enorme frustração, cara. Tipo, poxa, nada é como tá no livro, nada é como o professor fala. Não tinha YouTube na época, era o Orkut ainda que Sim. dominava. E eu mandava e-mail para o professor, porque na aula ele dizia qualquer coisa, me mandou mensagem, não sei o quê. Nunca me respondeu, cara. Nunca me respondeu. Nunca me respondeu. E tudo bem, eu agradeço porque ele fez com que eu começasse a entrar em fóruns. Sim. E aí, às vezes, os fóruns em português já não eram bastante. Então, Sim. já passei por Tinha fóruns fora do em inglês. inglês, um ou outro em russo, para achar as informações que eu precisava. Mas, resumindo, o computador dela que dava tela azul a todo momento, depois de um fim de semana trabalhando nele, quando eu levei na segunda, eu entreguei e falei: Olha, Nelmo, ele tá muito bom agora. Porém, agora ele dá tela azul só a cada meia hora. E eu lembro que foi R$ 40 na época. R$ 40 ganha pra não, Cássio, pelo menos está bom, porque agora eu já sei, né? Eu já É, consigo, trabalho um daqui a meia hora pouquinho. eu Aí eu já aperto de salvo, eu já novo. sei que vai congelar tudo. Aí eu, nossa. E foi isso. Quando eu comecei, fiz o curso de informática, já estava fazendo. E aí eu já ia falando, e meus colegas da farmácia já sabiam. Então eles próprios já traziam. Eu ia trabalhar lá no sábado. Ah, cara, você esqueci de falar, lá na Copa, embaixo de não sei onde tem um computador meu pra você olhar. Aí foi começando bem desse jeito, bem desse jeito. Até que eu fui tomando mais segurança pela área e pedi para a dona da farmácia colocar um cartaz meu. Ela tinha um mural cheio de cartazes e tudo. Posso botar um meu ali de informática? Afinal, os clientes de farmácia também usam Sim, informática, tudo a ver. claro. Eles precisam. Um computador ruim pode adoecer uma pessoa. Sim. Então, E hoje adoece saúde. muito. Pois é, então eu consegui ter um cartaz ali e como a farmácia eram muitas filiais, eu estava nessa época, tinha saído de uma, ido para uma no local melhor, então os Sim, clientes eram de alto padrão e sim. tudo. E, enfim, foi um desafio muito grande entrar na casa de alguém e suba aí, pode liberar ele. Primeira vez entrando num prédio, primeira Nossa. vez entrando em um prédio. É isso aí. Caramba, Levi, e aí você vê coisas, você vê estruturas que, caramba, eu não tô habituado a isso. Isso daqui é a sala da pessoa, nossa. Tudo lindo. Então, assim, me Ah, abriu para muitas coisas a área de informática, sim, sabe? sim. E também de ser obrigado a me posicionar. Poxa, eu tenho 19, 20 anos, Uhum. estou na casa dessa pessoa. Eu tenho que ser. Tudo bem que o cara é 20 anos mais velho que eu, mas aqui quem manda sou eu. Eu tenho que dizer aqui o que que é, Sim, quanto custa, como vai resolver. sim. Então, poxa, isso coloca você numa situação que às vezes a gente não entendia, sei lá, por exemplo, meu pai, entende? Uhum. Então, pô, meu pai resolvia tudo, isso e aquilo, caramba, como é que deve ser isso? E aí você de repente começa a sentir na pele. Sim. Poxa, eu tô aqui, eu não tô preparado, mas sou eu É, que que vou resolver resolvo. o É, problema. sinistro isso, cara. É uma Muito bom. evolução grande. Bom, é mesmo. Ajuda a formar o caráter. Começar a prestar serviço desde cedo, assim, ainda mais como você na casa das outras pessoas, né? É, antigamente era mais comum a galera, até a galera que né, trilhou, chegou em desenvolvimento de software ou chegou em infraestrutura, era muito comum começar como com um suporte mesmo, consertando máquina. Isso aí era, inclusive, sempre foi, né, a trilha mais comum das pessoas mesmo começar a consertar computador, ia consertar computador de um brother, de um amigo, de alguém, Exato, né, não. Aí daqui a pouco você ficar conhecido no bairro por consertar computador. E exato. aí ia embora prestando serviço dessa forma. Muito legal. E daí até você entrar na universidade, como é que foi? Pois é. Estando na farmácia, quando eu falo farmácia, eu trabalhei em duas farmácias.
E na segunda farmácia que eu trabalhei, eu tive acesso a um ambiente diferente. As pessoas lá falavam em casar, fazer faculdade, Sim. e era diferente do meu outro ambiente de trabalho, onde segunda de manhã eu dividia o balcão da farmácia com pessoas que não estavam bem psicologicamente para exercer o trabalho na segunda de manhã. E Perfeito. aí eu fui para uma outra que, poxa, mudou. Ah, Fulano vai casar, fulano tá construindo uma casa, ah, fulano vai ter neném. E eu, poxa, que negócio interessante. Aí eu tinha 22 anos, 21 para 22. Aí nessa farmácia eu comecei a pensar em fazer alguma coisa. Eu já estava há 4 anos trabalhando, né? Como o pessoal fala, 4 anos sendo CLT. sim. E aí eu percebi que já estava dando, assim. Tipo, Hum. poxa, estou aqui há 4 anos, daqui a pouco serão 40. Entendi. E eu, Dia das Mães eu estou trabalhando, domingo eu estou trabalhando, véspera de Natal eu estou trabalhando, Sim, porque eu sempre trabalhei em farmácias dentro de shopping, sim. então a carga horária é um pouco Extensa. desse jeito. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí esse ambiente rodeado de gente buscando coisas assim, pô, que negócio massa. Eu trabalhei com uma colega e ela era do caixa, né? E ela não dominava nada de tecnologia. Nossa. E quando a gente olhava para o nosso balcão e para o balcão dela, Levi, o balcão dela é o que tinha mais máquinas. Hoje é tudo uma máquina só, mas antes tinha várias máquinas, cada máquina tinha a possibilidade de passar um cartão daquela máquina. Aham. Então ela tinha lá um monte de fios e a máquina de cartão vinha com um fio de energia, um fio de De telefone dados, e, se duvidar, um fio até que ia pro computador, assim. Aham. Então quando uma máquina não passava, ela ficava aflita ali. E aí eu saía da minha área para poder ajudar ali nos cabos e Sim. tudo. Show, maravilha. Ela tinha uma coisa de, como ela aprendeu a usar computador no próprio trabalho, né, diferente de quem já chega sabendo, ela falava coisas muito engraçadas. Por exemplo, né, ela me chamava de miguxo, Levi. Aí falava, miguxo, o Firefox não abre. Miguxo, o Google Firefox. Chrome é Google melhor, Chrome. ou o Internet Explorer. Ela falava desse jeito, tudo. Meu Hotmail, eu o quê? Meu Hotmail. Aí a gente fez um teste certa vez, Levi, que foi incrível. A gente criou lá um e-mail para ela. E aí um Sim. colega nosso foi testá-la, né? E falou Uhum. assim: Vem cá, me dê aí seu e-mail. Aí ela anotou o e-mail. Aí ele: Ué, rapaz, só o e-mail? Mas eu preciso da sua senha. Como é que eu vou te mandar um e-mail sem saber a sua senha? Não é Aí ela possível. anotou a senha, cara, do e-mail. Veja como era bem, né? Bem rudimentar ainda o lance de ter acesso ao e-mail também, né, cara? Pois é, a gente tá falando de 2000 e tanto pra cá, Hum. em uma capital. Aham. É a mais poderosa da região, assim. Sim. Cara, pensa nisso, que doideira. É. Então teve isso. Mas, Volta ao lance que você estava falando, né? Dos professores que precisam de um suporte ali para, às vezes, ligar um projetor, às vezes conectar num HDMI, né? O lance do professor beta, né? Que é meio que isso, né? Dar suporte à galera que não é a realidade do cara, a tecnologia, né? pois é, não é. A gente. Aí na questão da. Como eu entrei na faculdade, Sim, eu me inscrevi no Enem, porque eu percebi isso. Pô, tô 4 anos trabalhando, a vida não deu aquele, sim, sabe? sim. Senti que não tava dando certo. Aí me inscrevi, fiz o Enem. Só que na inscrição do Enem, eu atrasei um ano da minha vida por isso. Quando eu fui me inscrever no Enem, pessoal, eu coloquei que eu ganhava mais de 20 salários mínimos. Tinha 8 geladeiras, Nossa. 8 carros, 8 micro-ondas. Então eu zerei a vida no Enem. E aí no fim da inscrição eu fiquei surpreso que gerou um boleto. Vocês sabiam que tinha que pagar para fazer Enem? Eu não Nossa sabia senhora. que tinha que pagar para fazer Enem. Ah, E aí nesse ano eu não fiz, porque o boleto era R$ 30. Isso era 5% do salário que eu ganhava. uhum. E aí eu perdi um ano da vida por isso. Aí no ano seguinte eu me inscrevi normalmente, com todas as informações certas, e aí fiz a prova. A nota que eu consegui, eu tive duas aprovações usando a nota do Enem. Uma para psicologia e uma para computação, Sim, para o bacharelado de TI sim. na UF, o bacharelado interdisciplinar de Ciências e Tecnologias. Então eu escolhi trabalhar com máquinas, porque na minha cabeça de pessoa imatura, de quem não entende nada do mundo, eu pensei, não, eu vou trabalhar com máquinas, não vou trabalhar com pessoas.
Eu tratar problema Você dos já outros, trabalhava com pessoa eu na vou farmácia, você trabalhar, queria cair fora. vou trabalhar com as máquinas. Só que eu me enganei porque toda máquina ela é de alguém, não é mesmo? Exatamente. As máquinas ainda não têm máquinas, para É. você tratar tudo com máquinas. As máquinas são de seres humanos, cara. Exato. E eu acho que um ponto que a área de TI às vezes fraqueja é essa questão de ser muito técnico, Sim. né? Eu já trabalhei com alguns profissionais que eles se comportavam de maneira assim mesmo, sabe? Eles poderiam dar uma coisa mais trabalhada, mais mastigada, mas Sim. não, isso aí não sei o quê. E mantinham aquele. Trazia pra eles aquela aura, né? De, poxa, eu sou um ser supremo mesmo. Sim. E vocês não são nada. Vocês são inferiores a mim, né? Beleza, fiz a prova e escolhi a computação. Basicamente foi isso, Levi. Até esse ponto você não tinha nada de ensino na sua carreira, na sua vida? Você já dava aulas ou não? Não. Não, né? Nunca tinha dado aulas. A UFMA me colocou nas aulas. A UFMA Na te Universidade colocou nas Federal aulas. foi. Sabe como? Como? Eu trabalhava ainda na farmácia e estudava à noite. Fiquei nessa. Sim. E aí eu decidi, quer saber, eu vou sair da farmácia. Aí eu só saí. Ainda Sim. morava com o pai e com a mãe, saí. Hum. Pronto. E aí fiquei só me dedicando à faculdade, pensando, porra, agora as notas vão subir, agora tudo vai mudar, agora eu vou achar uma namorada, minhas notas vão ser top. E acabou essa vida de acordar cedo, sair 7 da manhã e chegar 23 horas em casa, todo amassado, socado. Então, Sim. a coisa vai mudar. Saí da farmácia, fui para a faculdade só e minhas notas baixaram todas, Levi. Todas. Eu Nossa, tinha não muito acredito, cara. tempo ocioso para fracassar. Então, eu fiquei bom nisso. Eu consegui fazer com que todas as disciplinas, todas elas que eu Sim. tinha na época, as notas desceram muito. E aí eu percebi que estava entrando num princípiozinho de depressão, talvez, ou alguma coisa assim. Sim. E eu decidi me inscrever numa disciplina que não tinha a ver com fazer aula, mas fazer uma atividade em uma comunidade. Sim. Eu, pô, gostei. Fiz a seleção e ali, engraçadinho, comunicativo, nervoso, mas esforçado, fui aprovado. E aí essa disciplina me colocava toda terça e quinta numa região próximo de Candeias, Sim. chamada Pasto de Fora, Sim. e chamado Madeira, um distrito de Madeira. Aí às vezes eu até brincava, porra, toda terça e quinta eu vou pra Madeira dar aula lá pros meninos. Uhum. E aí, Levi, nessas aulas eu comecei a gostar disso. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, quer saber, acho que eu vou trabalhar com isso. Acho que eu não vou trabalhar com programação, não vou trabalhar com... A minha mentalidade é assim, não vou trabalhar dentro de um escritório Sim. confortável e tudo como eu imaginava que seria. Acho que eu vou trabalhar em locais que precisam mesmo de... As aulas eram de tecnologia, ou de Eram informática? aulas de informática e de manutenção de computadores Maravilha. na época. E o lugar era bem vulnerável, né? Como Sim. vulnerável socialmente. Então a gente dava aula num local grande, um balcão grande, tinha uma lâmpada, tomadas, as coisas assim eram bem difíceis e ficava de frente para a estrada. Então sempre passava um caminhão, a gente dava uma pausa Aham. ali, esperava o caminhão passar e depois retomava. Aí foi ali que eu fui começando e aí gostei disso. E aí nessa minha primeira experiência, cara, de cara, a TVE foi lá fazer entrevista, Levi. Caramba. Porque havia uma empresa grande que estava financiando aquele projeto e Sim. chegou a hora de, né, fazer ali a conclusão. E, pô, eu dei entrevista e tal, esse negócio tá no YouTube até hoje. E eu achei muito, sei lá, gostei, pô, essa profissão ela tem valor, sabe? Ensinar informática ou qualquer outra Sim. coisa tem um valor muito grande. Basta você juntar quem quer dar de comer e aqueles que querem, né? Sim. Aqueles que têm fome daquilo. Sim. Sim. Então você juntou esses dois, acabou, meu. Acabou. Perfeito, cara. Muito show. Muito bom. Aí Já... comecei na educação assim. Aí, se você me permitir, eu vou Ah, falar. continua. Continuar falando. Aí, Continua. depois dessa experiência, eu Aham. fui efetivado bolsista. Sim. E aí eu consegui ganhar um dinheiro fazendo isso sendo aluno, cara. Eu achei isso muito Maravilha. fantástico. Na época me supriu muito bem. E depois disso, um amigo da faculdade me marcou no Facebook, numa vaga de informática, dizendo: Cassião, é a sua cara. O Ivan Braga. Um abraço pra você, Ivan. E aí eu fui e também consegui ser aprovado na UNG. Maravilha. E aí, pronto. Ali a vida mudou, assim.
Posso falar de valores, coisa assim? Pode, claro. Pronto. Na época que eu era bolsista da faculdade, eu ganhava R$ 400. E aí, quando eu fui aprovado para ensinar em projetos sociais e Na época tudo, já não era um valor ruim, né? R$ 400 era um valor, não era era bom, mas ok, também não era, era. era um valor Para um ok. jovem que mora com os pais, estava Sim, tranquilo. sim, perfeito. E aí, na empresa que eu passei a trabalhar, o salário era de 1.800. Muito bom. Então, 4, 8, Nossa. 12, enfim. Eu sou péssimo de matemática, tá? Passei arrastado em todas as matérias de matemática da faculdade. Mas deu certo. E aí deixei de ser bolsista, fui atuar nessa ONG e pra mim foi incrível, assim. Nessa ONG eu dava aulas de Foi pra ganhar segunda a 4 vezes sexta, mais, um pouco mais do que 4 vezes é, mais. de segunda a sexta, das 7 às 17, dando aula. E aí entra também uma Só de bola. curiosidade, porque eu escolhi ser professor, porque eu decidi trilhar nessa área, né? E a resposta é porque eu já fui muito, muito, muito tímido. Sim, Então eu sempre gostei um pouco de me colocar uma situação maior do que a que eu posso lidar. sim. Então eu decidi ser professor por isso. Eu vou vencer a timidez sendo professor. Eu sou obrigado a falar em público É. todos os dias. Então isso me ajudou bastante. E eu tô ainda sempre me colocando em situações assim. Eu acho que é a dica que eu daria também para os jovens. Se coloque em situação de desconforto. Muitos alunos, Levi, que eu tenho não gostam do Excel. Ah, esse programa é tão chato, é tão isso e Sim. aquilo. Cara, não importa, encara isso. Como é que você pode. Você não pode perder para um programa de Excel, para uma aula de Excel. É. Você não pode perder para uma aula de Excel, tá? Você tem que conseguir, poxa, mesmo que você não goste. Paciência, a vida não é todo dia que tem pão quente. É, Então, verdade. pronto, come esse pão dormido aí, vamos nessa. Amanhã tem mais. É. E aí eu me colocava nessas situações, e até hoje eu busco fazer isso também, né? Por Muito bom. exemplo, enfim, são muitas, muitas emoções. Maravilha, cara, muito bom, muito desafio bom, né? Quer dizer, você já estava no desafio de tentar conseguir uma grana, então, pô, aí conseguiu ser bolsista, conseguiu vencer a timidez dando aula, aprendendo tecnologia, tudo isso ao mesmo tempo, né? Na faculdade, enquanto estava na faculdade, já tinha recuperado as notas na época? Como é que tava? Tava indo melhor do que antes? Tava indo melhor. Melhor. Acontece muito isso, né? Parece que quando temos menos tempo, a gente valoriza mais o pouco que tem e aí Sim. desenvolve mais. E na faculdade, olha como tudo mudou, né? Na faculdade, ambiente novo, gente nova, Uhum. novas demandas, novas conversas. Te conheci Sim. muita gente legal. Conheci hoje a minha esposa, que não era dessa faculdade, mas graças a Deus a internet. Obrigado, desenvolvedores do Badu. Acessem badu.com.br. Eu consegui Maravilha. mudar a minha vida através deste site. Está aqui o meu testemunho. Maravilha, E cara. conheci ela em 2013, estamos juntos até hoje. Então, e também é uma mulher fabulosa, Levi. Caramba. Assim como eu disse que eu me coloco em situações que eu não consigo dar conta, Sim. eu não ia conseguir dar conta dela, não. Mas eu fui até o fim e consegui. Caramba, Consegui. velho. E hoje estamos aí, o terceiro filho já vai nascer. Maravilha, Semana que cara. vem deve estar saindo. Que coisa E é boa, difícil, cara. né? Cara, o Brasil tá perigoso. O mundo vai entrar em guerra. Pois é. Cara, você vai fazer filho? Vamos. É difícil, então eu topo. Bora fazer. Bora É, ver se dá cara. certo. Já Velho. temos duas, vamos tentar três? Muito bom, Depois cara. de um tempo, vamos tentar mais um? Ó, Quem sabe, né? Quem sabe? Então coisa é boa, isso. cara. Maravilha. Muito desafio, né, cara? Muito Muito desafio. desafio, Levi. Muito desafio, cara. Coisa boa demais. Daí para você estar na faculdade, já estar dando aula, para você ter a sua própria empresa, você ainda prestava serviço aí nesse momento? De manutenção, ou dava aula particular, ou não, estava só focado em dar aula para a ONG? Depois disso, você fez esse salto para hoje ser empresário? Como é que foi isso? Pronto. Na ONG eu atuava como professor contratado, né? Sim, Carteira de trabalho direitinho. E aí mudou o regime da ONG, né? sim, Foi pedido. Aí entra a história de você precisa se tornar uma empresa, meu filho. sim, Então pronto, me tornei uma empresa. A partir daquele momento, comecei a emitir notas fiscais, a ter mais essa visão diferente, né? sim. De Caramba, agora eu negócio. sou De responsável por mim negócio, aqui. cara. Então, por exemplo, olha como muda isso, né? Quando você é uma empresa. Chegou o momento que eu casei, Sim. mas as pessoas não contrataram Cássio, não. Contrataram a empresa.
E aí, você casou e o que temos a ver com isso? Então, caramba, foi a primeira vez, nossa, eu vou ter que contratar alguém, Sim, pagar alguém para é, fazer o meu trabalho enquanto eu estou fora. exato. Cara, isso dá uma, sabe? Sim, Uma energia assim, poxa, isso que é o mundo real. sim. Bem-vindos ao mundo real. Abra uma empresa e receba. E aí você desse ponto até você abrir sua própria loja física Isso. e Comecei empresa de um cliente só. sim, E aí depois vieram outros. Acho que a empresa que recebeu, que me contratou depois dessa ONG, sim, por coincidência, olha que maluquice, foi uma farmácia sim. para dar um treinamento de Excel para os funcionários. Caramba, E aí cara. você emite nota? Emito. Eu emito nota agora, Agora eu sou baby. empresário. Pois é. E aí ter um CNPJ te abre esse leque, assim. Essa liberdade, sim. Atender escolas. Nossa, a gente, né? Eu, as pessoas que trabalham comigo, Edmara, Gabriel, Ilan, Danilo, Vitor Marinho. A gente, por exemplo, pôde prestar serviço em escola. Chegar Maravilha. numa escola que os computadores estão todos sucateados e por ser empresa, por ter CNPJ, poder sair consertando tudo. Às vezes coisas simples, coisas que a gente faz para os amigos, em Sim, casa. Nossa, agora você é remunerado e sim, você, de certa forma, bem remunerado por sim, isso, sim. né? É muito bacana, assim. Então eu era professor, fui professor nessa ONG, através do contrato de Uhum, CNPJ. uhum. Depois comecei a prestar outros serviços, inclusive de manutenção. Houve uma época, Levi, que eu estava com três empregos, ensinando em duas escolas técnicas de Salvador e sendo suporte na época da UFBA, assim. Nossa, que E loucura, projeto velho. do governo era uma coisa muito boa e foi nessa época, veja como se colocar numa situação que te estica, que te esbagaça, às vezes é bom, Sim, porque isso fez com que eu tivesse um veículo melhor. sim, Eu utilizava uma Intruder Suzuki 125, e aí essa demanda de ter que chegar em muitos lugares muito rápido, essa pressão gerou, vai ter que comprar outra moto. Junta um cartão daqui, junta um cartão daqui, vende essa ali, faz um bolo, e aí veio a Teneré, 250. Até nossa, hoje, oito anos de Teneré. muito bom. Tá estacionado aqui embaixo. Coisa boa Pois demais. é, então a moto melhora. Então, me colocar numa situação difícil Te é pressionou isso. a É uma melhorar. pressão que te ajuda, né? Sim, Faz o milho virar uma pipoca. perfeito. Então, pronto, virem pipocas. Resumo da história. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, velho. Muito bom isso. Você então hoje tem sua empresa. Você sempre nunca quis abandonar o ensino, né? Você nunca quis parar de dar aula. Então Pronto. você sempre puxou mais para dar aula. Como é que você ficou nesse embate aí? Pois é, o ensino e o início da empresa física, de Sim. verdade, deixou de ser somente um papel. Nessa época eu estava trabalhando em vários lugares. Com o passar do tempo eu me mantive nessa rotina. Umas escolas saíam, outras entravam, eu ensinando nelas, emitindo as notas fiscais e tudo. Nasceu a minha primeira filha em 2019. Sim. E aí eu gostava dessa minha vida de freelancer, então eu dava uma aula segunda de manhã, próxima era terça de tarde. Uhum. Então eu curti muito ali a esposa, a filha, troquei muita fralda, dei muito banho. Foi massa essa época. Com Ela nasceu em outubro, no dia do professor. No dia do professor, minha filha nasceu. Aí eu liguei para o Senai, falei para os alunos e do grupo: olha, hoje eu não vou poder dar aula, é dia dos professores e eu virei pai aqui, não sei o que, papapá. Todo mundo Virei entendeu, pai professor. deu um jeito lá. Pois é, cara, que presente, né? Pô, professor Maravilha. beta, no dia do professor nasce a criança. Maravilha. Pois é. E aí, em 19, em quando nasce uma criança, o pensamento que vem na cabeça de todo mundo é: se fudeu. Vai vender o PC Gamer, É, cara. é Se isso aí. ferrou. Vai vender a moto, Vai vai vender vender o a moto. Adeus, PC. Tenerê. Só que eu acho, pelo menos na minha experiência, isso é uma falácia. Dá pra você segurar as pontas. Segure suas pontas. Hum, Segure que dá. Não vendemos nada, mas
aconteceu o seguinte, eu decidi deixar de ir num lugar que eu cortava cabelo a R$ 40 na época para cortar a 10. Sim. Fiz algumas podas Uhum. básicas. E foi dessas vezes que eu consegui ter coragem de raspar cabelo, né? Visando praticidade Sim. e economia. Sim. Então, Levi, o que aconteceu? Quando eu fui cortar cabelo lá no cara de R$ 10, que você sai de lá todo Uhum. bagaçado e cheio de falhas, mas atendia o propósito, que era cortar o cabelo. Sim. Sempre tive cabelo grande, bonito. Procurem aí nas redes sociais, vocês verão. Era tipo um Elvis Presley. Então, quando eu cortei o cabelo e saí de lá, eu vi o cara abrindo a loja do bairro. Eu não andava muito no bairro, mas essa flexibilidade permitiu. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Ô, Cássio, tô bem, e você? Ele abriu a lojinha, ficou lá trabalhando, eu fiquei lá olhando ele, conversando. E ele falou, Cássio, você quer comprar essa loja aqui na minha mão? Pô. E eu cheio de cabelo grudado no pescoço, na orelha, falei, pô, velho, eu vou ver. Peguei o contato dele, cheguei em casa. Olha, o cara tá querendo, não sei o que e tal. A gente não tem esse dinheiro. É, mas é isso, né? A gente é expert em fazer sem poder fazer, né? E aí compramos a loja dele. No Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Então, 8 de março compramos a loja. Dia 20 de março, quem chega no Brasil? Quem chegou? Quem chegou? Teve o carnaval, governos permitiram. Aí logo depois, quem vem? Pandemia, lockdown. Nossa, E os cara. contratos que eu tinha, eles caíram, né? Meu Deus do Então não céu. teve aula. Só Logo depois de que comprar foi a loja. isso. Então eu comprei a loja, eu abri a loja para trabalhar, dava meio-dia, 1 hora eu tinha aula no Senai, por exemplo. Então eu fechava a loja, ia para o Senai. E como eu ensinava informática, então eu falava das minhas próprias experiências da loja. Uhum. Gente, entrou um cara hoje assim, assim, não sei o quê. Vou abrir um parênteses aqui, vou contar outra história. Do meu primeiro cliente na loja. Tá. Abri a loja de manutenção, fazia Xerox, boleto e manutenção de PC e Note. Sim. PC e notebook. Então chegou o primeiro cliente lá, era um notebook HP vermelhinho, ridículo, tenho raiva dele até hoje. O cliente chegou e falou: quero formatar. Pronto, entendido. Vou formatar. Esse é o valor, se eu pegar amanhã, pego. Aí peguei o computador, formatei e vi que depois da formatação, ou antes também, ele não estava reconhecendo Wi-Fi, entendeu? Sem problema, pô. Botei o cabo, né? Update, todos os drives e tudo, e aí no dia seguinte devolvi. Aí liguei pra ele olhar e tudo, e o cliente falou: não tá pegando o Wi-Fi. Falei, pô, mas você pediu pra formatar, não foi? Eu formatei. Não, mas eu mandei formatar pra resolver o Wi-Fi. Então não resolveu, eu não vou pagar, não. Esse foi o meu primeiro cliente, minha ordem de serviço 001. Foi essa. Eu o vejo na rua até hoje, porque eu moro no mesmo lugar, ele também. Uhum. Então teve essa. E aí de cara o cliente número 1 me ensinou o seguinte, velho. Não faça o que o seu cliente pede. Exato. Faça o que é preciso ser feito. Exato. Não faça o que o cara pede, faça o que precisa fazer. Descubra qual é o problema antes de. Descubra, não é porque o cara mandou fazer, você vai Exato. fazer. Exatamente. E porque ele tá pagando. Isso. Então eu tive um prejuízo, meu primeiro cliente deu esse prejuízo. Mas e aí isso eu contava na sala Uhum. para os alunos de informática e tudo, e a galera gostava, então me deu muito material de aula, essa experiência de prática assim, de porta de rua atendendo pessoas. Aí veio a pandemia, os contratos foram encerrados, foram adiados, depois encerrados definitivo, e eu fiquei feliz na pandemia. Ó, que maluquice, pô, que massa, agora eu vou poder ficar na minha empresinha aqui, na minha loja, eu vou poder abrir de manhã e ficar até a hora que eu quiser. E aí o meu início do expediente era de 7 às 22, que eu sou bom. Nossa. Quem mora em bairro pequeno sabe, é muito ruim você chegar e tá tudo fechado. Não, eu vou estar aberto. O meu comércio é diferente, né? Cara. Abre 7 e fecha 22. Então tinha gente que descia do ônibus e via aquilo lá aberto e começou um movimento bom, entendeu? E assim, primeira vez na minha vida, isso é muito importante, primeira vez na minha vida que eu comecei a ver dinheiro entrando todos os dias. Todos os dias, Levi. Chegava uma pessoa, você coloca a música de aniversário infantil em pendrive? Coloco. Quanto é? R$ 20. Vou querer. R$ 10. Vou querer. E o dinheiro entrava. Eu lembro que quando eu recebi o primeiro dinheiro, a mulher deixou num dia para pegar no outro o pendrive e já pagou. Eu peguei aqui o dinheiro, bati uma foto, mandei pra esposa, pra mãe. Tipo, cara, é isso que acontece fora do.
sabe? Dos Sim, expedientes, das cargas sim, horárias definidas. Caraca, é isso que acontece na rua. sim. Cara, é Dinheiro toda incrível. hora, Levi. Toda hora, dinheiro, 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 dinheiro. Aí com a pandemia também, o que que aconteceu, né? Benefícios do governo. Sim. E no bairro onde eu moro, as pessoas não sabem usar computador. Uhum, O celular não funciona. Eles não dominam a internet. uhum. Chegou um código no e-mail. Que e-mail? O que que é e-mail? Lembra da moça que eu falei da farmácia? Então É. é em grande quantidade lá onde eu vivo. Então a gente prestou muito serviço, ajudamos muita gente a se aposentar, Cara, a que tirar maravilha, cara. benefício de governo, a registrar um monte de coisa Que assim, bom. que tudo virou digital. Sim. E aí repara, né? Uma coisa que chega, Uma muda demanda todo o gigantesca, cenário. né, cara? Uma demanda Isso. Eu gigantesca. fiquei no meu bairro, na minha lojinha. Uhum. Mas todo mundo ficou no bairro. Aham. Então saía muito serviço. Sim. E as empresas, depois de um tempo, começaram a pedir: vocês vão trabalhar de casa. Então a nossa loja lá recebeu muito computador quebrado. Sim. Então, assim, foi uma época incrível. E essa coisa de receber dinheiro todo dia, de poder eu dizer o Sim. quanto é ali, e negociando, e tomando calote, e aprendendo, e errando, e tomando prejuízos, e acertando, e enfim, era muito incrível. Aí em um mês, foi 2.000. Caramba! Aí no segundo mês, 2.600, 3.100, 3.300. Foi aumentando seu Eu, faturamento. pronto! Você é isso. Eu achei que ia ficar. Encontrei o caminho. Pois é, cara, ter uma empresa, atender uma demanda, Sim. eu achei que ia ser algo incrível. Mas pena que no... um dia chegou no teto, né? Chega um dia, Um chega. dia chegou no teto. Eu achei que ia ficar muito, muito bem financeiramente, muito bem mesmo. Me ajudou demais e permitiu o mais importante, eu estar perto da minha família. É. Então eu caminhava 2 minutos, eu estava em casa, almoçando, tomando banho, vendo as crianças. Sim. Começou a vir mais criança, aí veio a segunda. Aí eu voltava depois para a loja, enfim. Foi uma rotina muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa mesmo. E Maravilha. aí a gente éramos isto, uma assistência e meio que faz tudo. Depois viramos somente assistência, mas já havia desde o início, Levi, uma pressão. Ensina meu filho, Sim. ensina meu filho. Meu filho pode ficar aqui para ficar vendo você trabalhar. Olha que loucura. Não precisa pagar nada a ele não. Só para ele sair de casa, só para não sei o quê. Então teve isso e aí a gente começou, professor Beta, com um aluno. Ele ficava lá. Eu fazia os atendimentos de Xerox, consertava o computador e ele estava ali. Aí depois a gente tirou Xerox. Aí um aluno virou 3. Aí depois os 3 alunos viraram 6. Aí depois a gente conseguiu expandir, foi para 12. Pena que não foi 24. É. Não Chega uma engatou hora, chega 100%. uma hora É que aquilo, chega no chega no teto. teto. Chega no Exatamente. teto. E aí, hoje a gente trabalha basicamente apenas como escola. Eu faço um trabalho ou outro na área de Sim. manutenção, Sim. etc. Mas hoje o local físico lá, se você for, é totalmente uma escola. Não vende um pendrive sequer, não vende mais um cabo Sim. de energia, Sim. nada, absolutamente nada. Aí foi isso, a loja física veio, enfim, veio antecedendo a pandemia. Maravilha. Foi um tiro no escuro, assim, que deu É, muito certo, porque se eu não fosse cortar todo mundo cabelo naquele apostando, dia, inclusive, man, todo mundo apostando, inclusive, que ia dar errado, porque a pandemia, todo mundo, quem é que pois é, vai comprar quem é louco de comprar um comércio físico no início da era. pandemia, né, cara? Pois é, só que na época ainda era coisa só na China. Pô, a China tá barril, né? É, Sim, mas a vida aqui tava bem normal. sim. E, poxa vida, né? O rapaz que eu fiz a compra da loja dele, ele comprou pra poder ir pro interior. E antes dele ir, o bicho pegou. Uhum. Aí eu lembro de eu ver noticiário falando, né? Olha, a rodoviária está interditada, os ônibus de não sei o que, não estão vindo e tal. Eu, nossa, que situação. Fiquei preocupado com ele. Chamei pra fazer parcerias, tudo, mas ele tava bem, se arranjou de outras formas. Sim. Mas foi isso, assim. Agora pensa se eu não corto cabelo naquele dia, É, eu não teria a professor Beta hoje. verdade. Nossa, que plot, né? Que plot. Fica aí. Que doido. Ficou o corte agora gravado Ficou aí. corte seu cabelo. Em lugares diferentes. Maravilha, muito bom, cara. Cássio, o nosso público normalmente é a galera que está entrando, né, nesse mundo de tecnologia, justamente nesse momento aí que você falou de começar a entender melhor o hardware, né, o computador, alguns indo para a área de software, outros indo para a área de hardware, outros indo para a área de infra. Sim. Muito diversificado, mas muito nesse início, normalmente, a maioria das pessoas que nos ouve.
Como é que você, hoje, tendo uma visão mais ampla, e mais experiente, como é que você entende a importância de cuidar do computador, né? Isso para os profissionais, né? As pessoas que trabalham com o computador. Então, que hoje é quase muita gente, né? Trabalha com computador. Muita gente. Pois é, os cuidados com o computador são, como é que eu posso dizer? É igual a moto. Eu tenho a Teneré, mas Sim. eu não entendo nada da Teneré, Levi. Uhum. Sou total analfabeto. Mas eu consigo perceber alguns sinais que ela dá e aí eu já levo antes No de mecânico. fato quebrar. Uhum. Então, assim, se o usuário comum ou a gente que trabalha com isso puder notar algumas coisas, vai ser muito bom. Vou dar um exemplo. Ontem eu atendi meu vizinho. Ele tinha acabado de formatar o computador dele porque estava lento. E ele me chamou para instalar aplicativos de escritório. Sim. Quando eu cheguei lá, eu fui conversando com ele, ele falou que o motivo de ter formatado. E a gente sabe que um computador lento, pessoal, ele não se resolve com formatação. Pode resolver? Pode. Em alguns momentos resolvia comigo. Ou eu achava que eu fazia e resolvia. Mas depois que ele deu essa informação, eu verifiquei o computador e o computador tinha um problema sério no dispositivo de armazenamento. O SSD estava com a saúde bem baixa. Uhum. Então eu falei para ele, olha, você formatou, mas o problema não é de sistema, o problema é de peça. Vai resolver trocando esta peça, o valor é X. Daqui a uns meses você me procura e tira os arquivos daí, porque em algum Sim. momento ele vai parar de vez. Então, assim, se ele tivesse essa noção, ele poderia ter poupado essa formatação, por exemplo. Entendi. Entendeu? E não ter, enfim, perda de tempo, perda de dinheiro com alguém indo na casa dele fazer alguma coisa. Entendi. Então, assim, você gostaria que eu desse o quê? Dicas práticas para a pessoa? Não, é mais isso mesmo, de De entender, entender. entender Exato. que nem sempre a formatação, isso é maravilhoso, né? Pois é. Inclusive, eu hoje me tornei um usuário de computador. Eu não sou, eu já passei, já fui muito de Muito, consertar, mas muito. muito no início. Hoje eu não acompanhei a evolução do hardware e hoje eu não me arrisco a abrir um notebook, não me arrisco mais a abrir um computador, porque eu entendo que a arquitetura mudou. As peças mudaram Uhum. também muito, então o modo como você dá manutenção mudou completamente. Eu sou da época que a fonte, você ligava o verdinho no preto, tá ligado? E ligava ela direto Sim, para sim. testar a fonte. Então, o teste da fonte era com clipe. É, Então, ainda tem quem faça. não, o problema é que hoje em dia você pega uma fonte, a fonte, todos os fiozinhos são pretos. Tem Como é isso. que você vai. Você Tem isso, entendeu? é verdade. Então tem vários aspectos aí de hardware que eu não acompanhei a evolução. Então, para Entendi. mim, eu já sou eu não sou um profissional experiente de hardware mais. Eu não me considero. Eu sou do hardware, eu sou um usuário, E que bom, graças a Deus, porque você pôde entendeu? fazer outras coisas, né, mano? E aí vai Pôde para. fazer outras coisas. Eu mexo com desenvolvimento de software, mas é só software, entendeu? A parte do hardware realmente eu não vou dar uma manutenção no meu computador. Eu entendo que o lance de poeira, tomar cuidado, né, nas dobradiças do notebook é importante. Sempre tem esses cuidados mais diários, né? Tem. Evitar comer e tal. Você recebe Sim, muito sim, sim, problema com sim. isso? Eu escrevi um e-book chamado Segredos para você manter seu notebook por muitos anos. Cara, muito bom. E eu aplico isso no meu dia a dia, numa casa com duas crianças, cachorro. Por exemplo, cuidado simples, né? Às vezes as pessoas estão usando aqui o computador e o fio está esticado. Há Sim. uma criança e há um cachorro. Uhum. Fio esticado mais criança igual a Desastre. desastre, prejuízo. Copo d'água junto do equipamento, Sim, desastre. desastre. Então, é como se você estivesse usando, Levi, os princípios da aviação na Sim. TI no seu dia a dia, entendeu? Todo cuidado, tudo é milimetramente pensado. Então, quando você falou das dobradiças, isso é um sinal que toda pessoa deveria perceber. Ao Sim. levantar a tampa do computador, está Tomar muito rígido, isso irá quebrar um dia. E tomar cuidado para não abrir de vez ou fechar de Isso. vez. Mas as pessoas são leigas no computador, assim como eu sou na Teneré. Sim. Então, quando eu vou trocar as pastilhas de freio da moto, já estão ferro com ferro há muito tempo. Aham. Eu fui me acostumando pouco a pouco a frear um pouco mais, frear um pouco Aham. antes. Só que isso não é bom, né? Você pode acabar prejudicando outras peças e eu mesmo no computador. Sim. Ainda nesse exemplo de abrir e fechar o computador.
A cada tempo você pensa, eu preciso levar, preciso resolver. E aí você não resolve, você enrola ele com fita adesiva, Uhum. você coloca pregadores potentes ali, mas uma hora ele quebra. É, Então, se o usuário ter mais atenção a isso, fica mais fácil. É mais fácil corrigir no comecinho do que depois de perder tudo, etc. sim, perfeito. Sabe? A questão de poeira também que você falou. Eu já cheguei a usar um notebook, Levi, nessa rotina que eu vivia, do notebook em sala de aula, ligado ao projetor, com as luzes apagadas, projetando coisa. Saiu faísca da ventilação do meu notebook. Eu já sabia que ele estava batendo 99, 98 graus há muito tempo. Existem programas que você baixa no computador gratuitamente e verifica isso. E aí aconteceu. Ou seja, é um cara que entende da máquina, que cuida Sim. da máquina, usa ela para ganhar dinheiro, para trabalhar. Uhum. Foi deixando. Não, esse fim de semana eu dou o trato. Não, E não, no próximo dia eu vou. e não ia. E não ia, entendeu? Então tem que ficar atento aos sinais. Sim. 3 sinais que você deve ficar muito ligado com seu computador ou notebook. Primeiro, se ele está com lentidão. Se ele está com lentidão, verifica o gerenciador de tarefas, vê como estão lá o desempenho do Sim. processador, da memória, do SSD ou do HD. Segundo, baixe um programa de monitoramento de saúde de armazenamento. Existe HD Sentinel, Crystal Disk. Terceiro, use um programa que monitora a temperatura do computador. HW Monitor, por exemplo. Nessas minhas aventuras, a gente também tem a possibilidade de usar o notebook em ar livre, né? Uhum. E aí eu tava percebendo que eu tava ficando muito embaixo de uma árvore que eu gosto com o notebook. E aí meio-dia eu tô ali na sombra fresquinho, mas tá quente pra caramba. E Sim. aí quando eu colocava a mão assim, em qualquer parte do notebook, super quente. Sim. Então, entra essa dica no meu e-book, foi uma das últimas dicas que eu acrescentei, que é não use o seu computador em áreas externas, em ambientes quentes. Pode estar tranquilo pra você, Uhum. mas pra máquina não tá não, pai. Ela Perfeito. tá gritando ali, me tire daqui. Não Pelo tem amor de filtro Deus. solar que me proteja. Não Para. aguenta. Pois é. Então, fique ligado nisso. Cara, muito bom, muito boas dicas, cara. Muito bom mesmo. É, você, diferente de mim, você acompanhou a evolução do hardware, né? Você tem acompanhado, antes Muito eram os, pouco, viu, os Levi? HDs, depois SSDs, agora os gabinetes têm aqueles SSDs que são, parece um Sim, pentezinho de memória, e as fontes também cada vez mais potentes, placas de vídeo e tudo sim, mais. sim. O que que você vê de erros mais comuns assim na manutenção que algumas pessoas cometem que tem essa relação com essa mudança de hardware ou pensamentos que são errôneos? Às vezes a pessoa pensa, quanto Mais memória eu botar aqui, mais rápido vai exato, ficar. que tipo de erro você vê que é E não mais fica. frequente? É, os erros mais frequentes que eu vejo é no público que usa computador para o dia a dia, Uhum, né? Professores e estudantes, basicamente, e pequenos negócios. Os erros que eu vejo são que eles não fazem backup. backup. Pois é, tem uma frase que eu gosto, eu espero que um dia ela pegue e se atribua à minha pessoa, que é faça chuva, faça sol, faça backup. Sempre, porque quando você não fizer, o bicho vai pegar, sabe? Muita gente perde dados e fica desesperado. Chega. Isso. E quando eu perguntei isso ao meu cliente ontem se ele tinha backup dos arquivos, ele achou que backup era igual a formatar. Hum, Como se backup fosse um outro nome para formatação, né? uhum. Backup é você copiar seus arquivos para uma outra coisa. Para um pendrive, para um HD externo, ou pegar seus arquivos e colocar numa nuvem. Google Drive da vida. Eu, quando comecei a ser professor na ONG que me contratou, Levi, eu preparei 6 meses de aula. Como eu era muito tímido, eu tinha arquivos no PowerPoint de 160 slides, Nossa. pensando se a aula tem 160 minutos, então eu vou garantido para Vou não garantir, é um vou minuto. se é uma aula de 90 minutos, 90 90 slides, slides 100 slides para garante. ficar legal, só para eu não Sem para pegar. eu não ficar sem, né, sem pauta ali. Eu tinha um pouco isso, assim, né? Como sobreviver na sala de aula. Muito E bom. aí era o meu mecanismo. Preparei 6 meses dessa forma, e aí no belo dia eu fui formatar o computador, peguei todas as pastas, parece uma coisa. E aí essa pasta, a pasta curso ficou.
veio a pasta músicas, downloads, fotos, memes, Eu acho mas a que pasta foi, cursos não foi. foi para você mudar, né? Foi. Aí quando eu formatei tudo e botei tudo de volta, cadê a pasta cursos? Não existe. Não tinha. Pronto. Aí na hora eu pesquisei serviço de nuvem e gostei do Google Drive, Levi. Sim, Usava Android, gostei do Google Drive e aí desde então eu uso o Google Drive. muito bom. Então nos trabalhos onde eu passei, nas ONGs, nos projetos e tudo, eu era conhecido como o cara que tinha tudo. Sim. Então, Cássio, aquela ficha de inscrição que a gente usou ano retrasado, você tem como me mandar aí? Eu digitava lá e achava, porque estava tudo na nuvem. Certo? Então, o erro crasso que todo mundo Eita, o erro crasso que todos cometem é não fazer backup. Você fez backup hoje? Ou quando fez a última vez? É, boa pergunta, cara. Não, mas Muito ou, boa. talvez o seu já esteja tudo na nuvem, né? É, hoje, Tem que hoje, ter, né, Levi? hoje para quem trabalha com desenvolvimento de software, pelo menos para mim, hoje o que eu tenho de mais valioso são softwares, é Entendi, código. E entendi. aí, para quem trabalha na área de código, a gente usa muito Git, né? GitHub, GitLab, Bitbucket. Então, a gente tem também meio que essa premissa do nosso lado, que é, você já fez seu commit, que é o backup, que é pegar a tua Hum, modificação local e subir para nossa nuvem, que é o nosso repositório remoto. Então, a gente faz muito isso. Agora, meus arquivos pessoais, tá aí, tá aí a Deus tá dará, aí. né? É, Pois é, exatamente. então eu vejo no dia a dia muita gente chorando porque perdeu as fotos, né, do nascimento do neném, Aham. batizado, trabalho de faculdade, conclusão de curso e etc. Então, faça chuva, faça sol, faça backup. Eu automatizo muito essas tarefas já, né? Eu já faço as coisas no Google. A pauta, o roteiro dessa nossa conversa já está no Google Drive. Eu já faço no Google Drive Você usa desde muito tempo, desde eu muito lembro tempo. disso. Eu bato uma foto no meu celular, ele já salva, já sincroniza com a nuvem automático. Então, tudo isso. Fantástico. Você se lembra de uma época, Levi, que toda aula que eu ia fazer, eu recriava ela do zero? Lembro. Eu acho que isso foi um trauma causado pela perda dos dados lá no início da minha carreira. Aham. Como eu perdi e tive que recriar, então meu cérebro se configurou para isso. Então sempre que eu dava uma aula, eu nunca usava o material antigo. É. Eu sempre recriava e você tinha tudo organizado no Google, Tinha tudo na organizado no Google nuvem, os arquivos, tudo Drive, ali. aula Nossa, 1, aula 2, já os isso é slides. fantástico, velho. Aonde você vai, o seu arquivo tá lá junto com você. É Exatamente. impressionante. Parabéns. Muito obrigado. Gostava muito. Era uma coisa que eu sempre fui muito fascinada com cloud, sabia? Sempre gostei muito dos serviços de cloud. Hoje a tendência dos aplicativos também é essa, de tipo Sim, ser tudo cloud na. sim, sim. Você já ouviu falar de Trans OS? Não. É o sistema operacional Trans, traduzindo. Mas assim, o que que ele significa, Levi? A internet vai ser tão poderosa que o sistema Sim. operacional vai carregar pela rede. Existe uma grande tendência a Já isso viu mesmo, isso? né? Já viu sobre Hoje isso? os softwares eles já estão bem assim, né? Tipo, client side, né? Tipo, a gente tem front-end e back-end, a gente renderiza muita coisa no front-end. A gente tem quase tudo no front-end. Em relação ao que a gente tinha antes, pouca coisa no back-end, no servidor. Então hoje, de fato, a gente faz muito isso. Tipo assim, Hum, os softwares eles estão realmente passando por isso, né? Muito caramba, que de coisa você ter boa. as coisas um pouco mais voláteis, né? Do que antes. Mas é isso mesmo. Isso mesmo. Isso aí é uma tendência mesmo de software, de vir tudo pela rede direto e ter Isso, então essa. imagina, você tem um notebook, ele não vai ter dispositivo de armazenamento se você não quiser. E aí você liga a própria BIOS dele, vamos dizer, já está Sim, conectado no Wi-Fi. sim, E pensa o quanto de tráfego de rede, Levi, que isso tira, porque sim. se todos os computadores ligarem. Essa semana foi assim, eu tenho uma sala de aula, Uhum. todos os computadores atualizando o sistema. Que Nossa. doideira! E então, caramba, se ele muda uma coisa lá, Sim, já pronto, atualiza. você liga o seu computador, você já pegou ali no Já tá com servidor o tudo pedaço atualizado, novo, exatamente. e ele não vai te enviar os 20 gigas de sistema operacional, né? Ele Sim, vai dar o pedacinho. é. Igual um jogo, o jogo vai carregar de Sim, acordo com exato, com o você anda andamento no do jogo, mapa. exatamente isso. Pô, isso é surreal, cara. É Muito surreal, bom mas é uma mesmo. tendência mesmo de software, eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Cássio, a gente tem algumas dúvidas do público aqui.
Cara, Tem gente assistindo? tem. Que legal. Agora ao vivo não. A gente tá gravando, mas a gente tem dúvidas. Eu sempre aviso quem vai ser o convidado, né? E o pessoal manda algumas perguntas Sim. antecipadamente. Tem muito desenvolvedor, né, no nosso público. E muita gente começando na carreira, não só de desenvolvimento, tem uma galera de DevOps, de infra também. Na sua opinião, o que que você pode trazer de experiência para a galera que quer um primeiro computador ali, visando custo-benefício para começar a trabalhar com programação? O cara tá, sabe, o cara tá começando, ele não precisa de nada muito poderoso, mas ele precisa de o suficiente que rode no computador. Que tipo de dica você pode dar? De onde comprar? Ou de que tipo de peça comprar? Por Poxa, que não abrir mão num computador, sabe? Tipo assim, não, isso entendi. aqui é melhor não abrir mão disso porque você vai sofrer lá na frente. Eu tenho. O Gabriel trabalha comigo. Sim. E ele tá fazendo faculdade da área de desenvolvimento e tá Uhum. programando. O computador que ele usa, Levi, se ele fosse uma pessoa, ele já poderia começar a dirigir. É um notebook, enfim, é um i3 de primeira ou segunda geração. Sim, Tem 4, 6 GB de memória RAM sim. e funciona, né, para ele digitar ali os códigos, fazer o trabalho Uhum. da faculdade. Mas o ideal, o mais recomendado em termos de configuração, o que é que seria, na minha visão, Sim. né? Se você for usar para guardar muitos arquivos, é interessante que você tenha, além de um SSD, todo computador hoje em dia, todos os computadores de programadores e não programadores, precisam ter SSD, Ok. né? Usar um computador com HD é um, é uma, como é que eu posso dizer? É uma experiência que você faz e você percebe que Uhum. algo não está bem, né? A humanidade suportou por muito tempo, né, Levi? O uso de HDs, HDD, de hard discos disk mesmo, mecânicos, né? exato, discos mecânicos. E agora com os SSDs é difícil voltar atrás. Então, se você vai usar para armazenar muitas coisas, use o SSD para o sistema, Uhum. um SSD pequeno de 240 GB talvez, Sim, de 120 de repente, e use um HD certo. para você armazenar as coisas importantes lá. Vocês sabem que o SSD ele tem uma vida útil mais reduzida, né? O SSD ele tem uma vida útil mais reduzida, então é comum eu encontrar HDs muito antigos funcionando, Sim, com 10, 15 anos, 20 anos de idade funcionando, mas eu nunca vi um SSD. sim, funcionar durante muito tempo. É, eu nunca vi um SSD que pode dirigir, mas já vi HD que poderia ter uma habilitação e Mais de transitar, 18. entendeu? Pois é, Sim. mais de 18 anos de funcionamento. Então Então, você acha que para início, não para início visando também um custo-benefício, não investir muito num SSD poderosíssimo, gastar todo o seu isso, dinheiro com um SSD, talvez um SSD um pouco menor, porque você já tem a visão de que isso vai ter um tempo de vida de vida menor, menor. e talvez até pegar o dinheiro que você gastaria no SSD maior, pegar um SSD menor e um HD de backup ali Isso, para dados. Caso aconteça alguma coisa também com exatamente. o seu SSD, você tem um HD ali um pouco de backup meio para você, né? Exato. O SSD eu indico para isso mesmo. Programas e sistemas nele e os arquivos importantes ele confia no HD. No bom e Perfeito. velho HD. E então, trabalho de faculdade, de código, que você precisar fazer um armazenamento mais seguro no HD e o SSD só o sistema operacional. Isso Memória mesmo. RAM, o que que você recomendaria hoje? No mínimo DDR3, talvez? DDR3 já está ultrapassado, eu não sei. Poxa, Levi, DDR3 eu vejo que ele está ultrapassado. Sim. Mas assim, como eu atuo numa região e com os clientes que usam equipamentos mais antigos, mais simples, ainda Uhum. está em alta. É o que eu vejo todo santo dia. Sim. Computadores com Você acha que memória dá conta, DDR3. assim, de um estudante de universidade de tecnologia? Eu Dá acredito conta? que dá Sim. muito, a menos que ele use para coisas gráficas. Sim, perfeito. Para coisas gráficas, não. Para atividades que vão exigir processamento de vídeo, de Ok. imagem, renderização, não é 8 uma boa. GB, 8 GB para começar ou 8 16? 8 gigas, GB dá para começar? um computador de 8 gigas com SSD de 240, Perfeito. um HD de 1 tera Perfeito. e um processador aí de 10ª geração para frente, Qualquer um, seria i5, sensacional. E i3, 5 para cima, um i5 processador i5 de compatível 10ª com geração i5. para cima seria muito, muito interessante.
Então, i5 Agora, acima de 10ª geração, i5 de 10ª geração, DDR3, DDR3 de 8 GB 8 para GB, cima. É, 1 mas aí TB já de vai ser HD. DDR4. O Perfeito. i5 de 10ª geração já chama o Já chama DDR4. Então DDR4. você já vai ter uma máquina bacana. E entre computador e notebook, né, Levi? Que às vezes é E uma aí? dúvida que as pessoas têm. Muito. Notebook, ele é legal para você levar para os lugares, óbvio, mas ele é mais caro. O reparo dele é mais caro, as peças são mais caras. A manutenção, então, do notebook é mais Isso. cara. Então, dando aqui um exemplo. Com R$ 2.500, por exemplo, você compra um notebook bom. Porém, com R$ 2.500 você pode comprar um computador ótimo, Ok. entende? Então é isso. Você prefere ter a mobilidade, igual eu tinha, de levar meu notebook para a faculdade, para o trabalho, para o outro trabalho? Ou você prefere ter, né, desempenho, durabilidade? Uhum. Fora que com essa mobilidade você vai desgastá-lo também mais. Exato. Com isso, com certeza, você vai desgastá-lo muito mais. E linkando com os cuidados que a gente falou, Sim. existe a questão dessa mobilidade e o cuidado de levar notebook, Levi. Vamos lá, para quem trabalha consertando equipamentos aí, tá ouvindo a gente. Quando você pega um computador numa loja, a primeira coisa que você deve fazer enquanto assistência profissional é verificar a situação dele na frente de quem te trouxe. Sim. Certa vez lá na loja, quando a gente fazia manutenção, veio um cliente, Levi, trazendo o computador numa sacola no mototáxi. E ele trouxe para fazer um serviço simples, instalar alguma coisa. Quando ele desceu da moto, entrou na loja, a gente abriu para ver se era isso mesmo. E quando abriu, a tela quebrada. Então, em algum momento no trajeto que ele fez, ele quebrou a tela do notebook, Sim. né? Então, por ter mobilidade, Sim. cada escolha é uma renúncia, né? Uhum. Isso é a vida. Você já me deu uma dica muito boa de notebook que inclusive eu passei a me preocupar mais, que foi, ó, fica a dica. Você que sai com o notebook na mochila, já sabe qual é? Acho que sim. Manda aí então. Tem duas, veja se é essa. Só. Quando você sai com o notebook na mochila, você deve, primeiro, não colocar outros objetos no mesmo compartimento do seu notebook. Perfeito. E além disso, eu tenho uma estratégia que é a seguinte. Sabe aqueles cases de notebook, Levi? A Sim, malinha que a gente sim. coloca o equipamento, né? Às vezes a gente põe o notebook lá dentro e aí põe o carregador, a fiação toda amarradinha Junto. junto na É. parte da Tela. tela. E aí fecha o zíper e sai. Aham. Pronto, aí eu que andei muito de ônibus e tudo, se eu fizesse Esbarra, isso, alguém iria dá uma espremer, amassadinha e tac. ia dar um smash. É, quando você verificasse, teria E algum se problema. você Aí deixar o que que eu uso? o Eu computador recomendo. ligado? Tem isso também. Pessoal, quando vocês desligarem o computador, né? Certifica que ele está mesmo desligado. Só abaixar a tampa, Só né? abaixar a tampa não resolve. Então eu já atendi alguns clientes ciclistas da época de faculdade, né? Eles iam para a faculdade de bicicleta e todos eles eram HDs que eram usados na máquina e os HDs todos com defeito. Tava usando normal, aí depois de um tempo ficou lento e agora o Windows não inicia mais. Pronto, parabéns. A sua bicicleta acabou com o seu notebook Estourou o porque notebook. você não Porque você não regulou. desligava, fechava a Pois é. tampa, botava na mochila, andava de bike, a bike trepidando, o HD ainda lendo Pois ali, é, o disco girando e disco você girando. perdeu. Já é. Que pena. Muito bom. Coisas que somente quem tem muita experiência com hardware consegue dar. Somente. Não é. Isso aí, qualquer usuário vai passar por esses problemas facilmente. E às vezes usuários experientes. Às vezes a galera que, tipo, programadores ultra experientes que acham que manjam muito de computação, mas estão muito distantes da experiência com hardware e tudo mais, né? Cássio, outra coisa, né? Onde comprar o computador hoje em dia com tantas opções de lojas físicas, às vezes e digitais? Qual diferença você percebe de preço, de entrega? O que você pode trazer de dica de lugar para comprar? Pronto, dica de lugar para comprar. Indicaria os sites que muitos de vocês devem conhecer. Tem o site da Kabum, tem o site do Mercado Livre também, por que não? Se você pensa em comprar um computador, eu indicaria muito o Mercado Livre.
e você verifica as avaliações das pessoas lá e você vai ver direitinho, poxa, esse computador é bem avaliado. Sim. E ele sai muito mais barato do que você ir até uma loja. Loja de supermercado, Loja de supermercado, Evite. por exemplo, Evite, é. Então, se você quer economizar, compra pela internet. Lê a configuração direitinho, verifica as avaliações e efetua a compra. Mercado Livre e Kabum seriam, Seriam seriam as as de indicações referência, né? mais sólidas. Eu não indicaria jamais, e eu falo isso pelo que eu vejo no dia a dia, né? Comprar computador no OLX. O Sim, meu cliente número 01, sim. ele comprou no OLX. Então, cuidado, né? Porque pode ser que você faça a compra e Sim. você precise resolver alguma coisa. E às vezes eu acho também que o lance de olhar no Kabum, Pichau, essas lojas que te ajudam a montar, inclusive, com a compatibilidade, eu acho que para você ter a base inicial, né? Tipo assim, eu quero. Pô, vamos ver aí essa configuração que o professor Cássio falou aí. DDR4, Core i5, aí você vai montando a configuração do seu computador. Pelo menos você já tem uma Fantástico. base, né? Mínima, né? E o site já ajuda, né, E o Levi? site ajuda. O site ajuda bastante. Eu compro muito pela Pichau e eu gosto daquele negócio de montar. Eu não confio muito. Fantástico. Eu não confio muito, né? Eu vou sempre conferindo peça a peça para ver se tá certinho, mas normalmente tá. Fantástico. Então é E tipo aquilo é assim, legal no também. site da Pichau, do Kabum também, né? É, Se você colocar lá placa-mãe modelo tal, ele vai te dar os opções de processadores processadores que se conectam que se ali. conectam ali. Isso é bacana. Que belo trabalho desses desenvolvedores aí, né? É, porque um dos grandes problemas quando você vai comprar hardware, principalmente notebook não, que já vem tudo pronto, mas quando você vai comprar o gabinete e montar, né? Hum, É um problema gigantesco a compatibilidade. Porque às vezes até a geração do processador pega muito, né? A exato. placa-mãe não pega esse processador. Imagina depois de você comprar o processador, Pois é. essa placa-mãe não pega essa geração. Pega esse processador, mas não pega a geração. Agora veja só, Levi, que curiosidade, né? Eu tive poucos clientes que compraram computadores e vieram até a loja para montar. Agora, pô, que interessante, todos compraram certinho. Não teve erro. Isso me mostra que é possível, Sim. né? Você buscar, se orientar, ver os YouTubers que falam muito sobre isso, Uhum. de como você conseguir ali o seu equipamento. Sim. Pô, isso é muito interessante, né? A informação tá aí, inclusive na plataforma, né? Sim, 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 perfeito. Isso é muito bom. Eu hoje, eu acho muito difícil acertar. Para mim, eu vou nessas plataformas, eu vou tentando confiar. E lhe consulto sempre também, que é É meu bom. consultor, mas eu prefiro do que gastar dinheiro Comentarista de e setup descobrir gamers. depois. É bom. Com certeza. Pois é. Cássio, a gente vai chegando quase no final aqui da nossa entrevista. Vamos falar primeiro sobre a mudança que você tem visto Hum, no hardware, né? Se você tem visto alguma mudança em relação ao uso de inteligência artificial, né? Hoje eu acho que já tem hardware próprio para rodar IA, placas de vídeo mais robustas, alguma coisa do tipo. Alguns notebooks específicos vêm também com núcleos específicos para rodar IA, né? Algoritmos de IA. Você acha que isso vai ser uma tendência para o futuro? Você acha que a partir de agora isso vai meio que se tornar um padrão? O que que você tem você tem alguma reflexão sobre a evolução do hardware nesse sentido? Poxa, Levi, a IA ela chegou com tudo. Não tem um dia que eu não use. Acho que muita gente que está ouvindo a gente também usa bastante. Mas o que que eu noto no meu dia a dia não é tipo assim, a IA chegou. Não tem Sim, para onde correr e ponto. É igual a eletricidade, é igual a internet. A gente vai estar usando ela o tempo inteiro. Mas em relação ao desenvolvimento dos hardwares, eu o que eu estou mais acompanhando são os eventos geopolíticos disso, sim, sim. né? Mas da Produção de técnica em si, chips, a Nvidia aí isso, correndo isso. atrás. Coisas globais acontecendo Sim. aqui e ali A em China relação correndo a atrás isso. também em produção de chips. Mas no dia a dia você vê mais software? Você vê as pessoas usando mais serviços de IA? Ou E você. isso eu vejo usando mais serviços. Eu ainda não tive contato assim com pessoas que estão usando a IA dentro do seu próprio Sim. hardware. Uhum. Pô, isso vai ser incrível, bicho. É. E assim, a princípio, o custo que isso vai ter no começo também vai ser Alto bem inicial. interessante, né? Sim. Mas o público que
com o qual eu trabalho diariamente, Uhum. na Professor Beta e em alguns projetos, é o público que não utiliza, usa muito pouco, não sabe ali como usar. Nem web ainda? Pois é, eu hoje dei aula de tarde antes de vir para cá para um grupo de cinco adultas Sim. e elas não sabem. Então, na aula eu estava ensinando um pouco ali sobre como manusear teclado e mouse, Uhum. toquei no assunto de inteligência artificial, elas se amarraram, a gente vai ter uma aula disso. Maravilha. Quer ver uma outra coisa, Levi? Elas nunca compraram nada na internet, Nossa. mas falaram que reconhecem que todo mundo faz isso, mas elas têm medo ainda, Uhum. por ser da... Por Sim, exemplo, eu tenho medo de baixar TikTok, pô, nunca sim, baixei TikTok, sim. entendeu? Então eu também já tô ficando velho, já tô criando alguns medos, alguns receios assim, não, isso eu não vou fazer. E uma coisa que elas parece que colocaram na cabeça foi isso, eu não vou comprar online. Mas elas falaram, é verdade, professor, sempre tá chegando pacote lá pros vizinhos. Aham, Sempre tem um motoboy na rua. Porque agora o negócio funcionou, né? sim. Na pandemia, por exemplo, isso cresceu muito e eu fiquei chocado, Levi. Quando eu ia almoçar em casa, por exemplo, eu me deparava com um cara fazendo entregas e entregava lá em casa Uhum. 2 detergentes. Pô, quem compra 2 detergentes na internet, pô? Foi assim uma coisa que abriu minha mente. Eu digo, Sim, o mundo mudou. o mundo mudou, cara. Juliana, por que você comprou isso nele? Não, aqui em cima é tanto, lá tava X, então eu comprei. Tava precisando aqui, tinha que cuidar da criança, não deu pra sair. Que absurdo! Como é que pode isso? Né? As Impressionante compras como online, cara, melhoraram, as né? compras online estão realmente Já se consolidou, assim. sim, já é a rotina das pessoas Foi já esse o no dia a tempo que dia, você sim, comprava um celular e vinha um tijolo, sim. né? E como é que você vê o lance? Você vê também, tipo, tem muitas pessoas que te procuram para falar sobre ou pedir manutenção de relógios, smartwatches, porque hoje a gente, além da evolução de hardware e de software relacionado à inteligência artificial, a gente tem muito também relacionado a embarcados, né? Aos Sim. wearables, que é os vestíveis, né? Tipo relógio, já tem óculos, a Ray-Ban Meta tem um óculos que filma, que tira foto e tudo mais. Como é que você vê o uso desses dispositivos, não só vestíveis, mas móveis também, como celulares? Você acha que isso vai evoluir para algum lugar? Fones de ouvido já que se integram no celular, isso já estão cada vez mais comuns. Como é que você vê isso? Pois é, eu acho fantástico. Parar pra pensar é muito chato a gente andar com um tijolo no bolso, Sim, né, Levi? sim. É horrível. Então tinha que ter uma forma de eu estar vendo as coisas aqui e já Aham, dar comandos, piscadinhas e sim. tudo e as coisas andarem. Pô, é muito chato eu precisar fazer um Pix daqui a pouco e eu ter que abrir um app, Aham. reconhecer minha carinha, copiar e colar a chave da. Pô, isso é muito ruim. É muito Sim, ruim. sim. Nossa, dá vontade, se pudesse, né? Poder falar pra ele, Dá olha, um faça, comando de voz. faça o Pix pra essa pessoa, pra esse número aí que falou comigo agora. Inclusive eu já vou, Agora, eu vou dar até uma dica, aproveitar, deixa para dar uma dica para a galera que está em casa e que a galera, principalmente a galera de software, desenvolvimento de software, a evolução de integração de chatbots como ChatGPT, chats que você com inteligência artificial que você consegue falar, né, e dar um comando para gateways de pagamento tá absurda, absurda assim. O futuro muito próximo é isso aí. O caramba, WhatsApp já tem, né, integração com pagamento, gateway de pagamento. A ideia da Meta é permitir que você possa mandar um áudio para o seu assistente e ele fazer o Pix fazer para o Pix. você, Uau, entendeu? Então, tipo, a ideia é meio que essa mesmo. caraca, nossa, que Isso tá monopólio, chegando que, cara, muito forte na área de software, desenvolvimento de software tá chegando muito forte. É muito, muito bom isso aí, cara. Muito bom essa visão do futuro, ela vem forte. sabe o que eu gosto muito, Levi? Hum, E é uma tecnologia básica assim, é pedir uma pizza. pedir uma pizza, cara. Chega o link no WhatsApp, oi, boa noite, peça aqui no cardápio, clique. É, Quero assim, assim. o Pô, aquilo é tão chatbotzinho ali, né? incrível e se tornou tão É, acessível. Não é coisa de pizzaria de luxo, assim. exato, Qualquer. exato. Cara, isso é muito sensacional. É o quanto que a tecnologia ajudou um monte de gente a transformar a sua cozinha numa empresa Sim, lucrativa. sim. Pô, é surreal, velho. Isso Parabéns é. pra todos os envolvidos. Caramba, Isso é muito bom. maravilhoso mesmo, muito bom Maravilhoso. mesmo, Que cara. mundo é esse? E as pessoas falam que é difícil ter filho, Levi.
A gente não tem que cavar, não tem que caçar, não tem que ir ali no poço pegar água. Não, é muito difícil ter filho, não. Tem Pix, tem Uber aqui, perturbação. Tem iFood. Complicado, né? Pois é. Tá muito complicado hoje em dia. Inclusive, eu vou aproveitar e entrar no nosso último bloco, que é vida pessoal e equilíbrio, e justamente falar sobre essa questão. Cara, você é um exemplo de profissional da área de tecnologia, um exemplo de pai, de família. Como é que você equilibra isso, cara? Assim, como é sua rotina? Como é que você equilibra sua rotina como pai? A gente sabe que você é pai de meninas. E como é que você equilibra isso com sua vida profissional, cara? Como é que você consegue? Pois é, eu tento temperar minhas filhas com minha presença, com minha rotina, com as minhas coisas. Eu não sinto grande vontade e também não faço isso com frequência de levá-las para shopping, Uhum, para passeios. Eu levo elas para o mercado, uhum, levo elas para resolver um problema no carro, sim. sabe? Levo elas quando eu vou varrer a empresa Você de adiciona elas madrugada na de sua vez em quando. rotina, né, De cara? madrugada não, de noite, antes de dormir Sim, ou enfim, eu gosto disso. Então, ali na hora de regar as plantas, de tirar o cocô do cachorro, sim. e eu vou colocando elas pra fazer tudo, sabe? Você se integra ela na rotina, na sua rotina. Isso. Eu me lembro de uma vez, elas não têm muitas fotos na rede, quase nenhuma. Uhum. E aí uma vez, uma delas estava brincando com um punhado de pedras. E elas acharam o máximo isso. Aí eu, porra, que isso é o máximo. Aí É, filmei e publiquei uma história assim, e algumas pessoas comentaram, nossa, pedras, kkk, não sei o quê. Elas têm os brinquedos delas e tudo, sim, sabe? Mas, sim. pô, velho, olha que coisa impressionante. É. Hoje a gente tem um carro, antes Uhum. não tinha. Então, quando a gente pegava um Uber para ir num médico, por exemplo, o passeio era uma viagem. Uhum. Olha, Mona Lisa, essa árvore, olha para ali, olha para isso. O nome disso é prédio, o nome disso é casa, tá vendo aquele muro, tá vendo? E tudo Era assim. uma aula, né, Era cara? uma Uma aula, aula, pô, uma vai, aula. olha lá, aquela letra tem no meu nome, não sei o quê. Umas coisas assim, do dia a dia mesmo. Sim. Sempre do dia a dia. Então elas conhecem hoje em dia uma placa-mãe, uma memória. Nossa. Já coloquei elas pra fazer limpeza de placa-mãe que Oh. só por fazer mesmo, só de Aham. brincadeira, assim, Aquela, sabe? aquela placa-mãe que Aquela não que não precisava, funciona é, que nem adianta ser limpa, mas. nossa, Uhum. parafuso. Elas tiram parafuso de um jeito assim muito, é muito bonito de ver uma criança de Sim. 5 anos desparafusar. Ela sabe automaticamente, Levi, pra que lado é que aperta e que folga. Não, você não precisa explicar. Você dá a Meu chave pra pai, ela eu com 18 anos, meu pai mandava eu fazer um negócio desse, eu não sabia, eu era um inútil. Né? Era aquela cena, cala a boca, segura a lanterna aí, Cássio. Deixa que eu Aqui só faço. segurando, é. Só segura. Fica Porque quietinho é aí. ridículo, era. E aí elas têm essa vivência, sabe? Isso é Eu muito acho bom, isso cara. incrível também. Dar martelo e prego pra criança também é bom, madeira. Com cuidado, Não, com supervisão. com supervisão ali. Poxa, enfim, Muito bom, cara. Muito coisas bom. simples assim que eu vejo que eu tenho paciência pra fazer, Uhum. né? É isso, tem que ter paciência. Você vai ter paciência? Terei. Eu sou uma pessoa paciente. Pois é. Às vezes a minha filha faz perguntas também, Uhum. né? Ô pai, por que que a gente não pode viver sem teto? Aham. Aí vem toda uma aula. Eu pareço a Wikipedia, né? O chat GPT. O teto protege a gente. O teto cuida, guarda, não deixa você se molhar, não deixa o sol bater em você. E tudo vai explicando assim, e isso é bom até pra gente se testar, sabe? Sim, muito bom, cara. É sinistro. Muito bom. Cássio, quais atividades ou hobbies você gosta de fazer fora desse universo de tecnologia, né? O que que você faz no seu momento de tempo livre, cara? Entendi, Levi. Poxa, certa vez eu assisti um filme com a Juliana, com a minha esposa, e aí o comentário que saiu foi assim: Nossa, faz 3 anos que a gente não viu um filme. Caramba! Então, assim, poxa, Levi, o nosso hobby é estar junto. Tá junto, né, cara? É ir pro Isso é muito quintal de bom. casa, às vezes ir pra tomar um banho de rio, um banho de praia, porque shopping e outros tipos de programas, eles não nos atraem, assim, né? Sim. As crianças, elas não tomam açúcar, por exemplo, como eu tomava.
Uhum. né? Então, sorvete é uma vez ou outra. É uma criação bem chata. Deve ser Sim. muito horrível ser filho da gente. Mas Mas vamos agradecer. elas ainda não têm com Vamos o que agradecer. comparar. É. Aham, não tem com o que comparar. E, enfim. Então você vive mais esse momento Eu família não. mesmo e Pô, Levi, tal. Isso é caraca, muito bom, cara. eu não tenho um hobby, eu não jogo. Quando eu casei, pra você ter ideia, tava lançando Pokémon Go. Sim. E eu queria demais. Só que eu pensei, não, eu vou casar sexta-feira. Eu não vou baixar essa porra. Uhum. E perdi o hype. Eu dava aula e Deixou os de. alunos capturando Pokémon. Licença, professor. O senhor está me atrapalhando. Sem brincadeira. E eles capturando Ah, Pokémon andando em cima do teclado do computador no meio de uma aula, assim, eu, nossa. E como eu queria nostalgia, né, e muito tal. bom, cara. Muito bom. Eu não baixei, então eu fiquei realmente, Levi, eu não tenho hobby, eu tô sempre. Você tava fazendo academia um tempo atrás, né? Você parou, É, continua? Como é que tá? eu Como é que tô. tá a sua vida fitness? Quando a minha filha nasceu em 2019, eu falei, filha, você vai ter um pai forte, foda, grandão. Quando eu chegar na reunião Gigante. de pais, todo mundo vai dizer assim, caraca, é o pai da Mona Lisa, da Helena. Só que até hoje eu venho tentando. É, Mas mas é continua nas difícil. tentativas, continua. Claro, um eterno iniciante de Eterno academia, iniciante de academia. sempre Sim, cara. recomeçando com Muito 5 bom. quilinhos e assim vai. Coisa boa, coisa boa. E Muito você, bom. tá conseguindo manter diretão? Cara, eu tô conseguindo manter uma frequência ruim, mas é uma frequência. O quê? 2 vezes na semana? É, é, Então a gente tá frequência junto. ruim. A gente tá Maravilha. junto, é isso aí, A velho. frequência é ruim, cara, a frequência é ruim. Eu tava indo numa frequência muito boa, Isso. 4 na semana, 5. Mas aí, cara, entra qualquer desestabilidade na sua rotina, né? Na sua. Você É um efeitozinho sucumbe. borboleta, É o né? efeito borboleta. É. Lá em casa, por exemplo, pô, a gente tem uma sorte danada de não ficar doente. Sim, Mas quando fica uma doente, aí pronto. Dá uma desestabiliza desestabilizada, é. bastante. É. Você acorda muito, é muito cuidado. E sobre ficar doente, né, Levi? Houve uma época da minha vida que quando eu tinha dor de cabeça, nunca te contei isso, mas resolvia muito. Eu colocava fone de ouvido escutando heavy metal pesado e ia correr na rua com dor de cabeça. E a dor de cabeça ia embora, man. Caramba. E eu lembro que antigamente eu deitaria, tomaria um remedinho, Uhum. né? Ai, bota aí uma musiquinha baixinha, vou descansar, vou dormir, apaga a luz. Sim, É essa coisa que a gente fala, né? De se colocar numa situação sim. que te mova, né? De algum modo. Enfim. Muito bom, cara. Cara, essa sua história durante todo o nosso roteiro aqui, eu acho que é uma Que história. fugiu pra caramba, eu Não, imagino. não fugiu Não, não, cara. Eu acho que é uma história, eterna história de superação, cara. E muito boa, muito bonita, inclusive. E muito engraçada também, porque a gente riu muito. também, E também. muito legal. Cara, isso é muito bom. E eu gosto muito de sempre conversar com você mais sobre sua história e sobre como esse mundo da tecnologia que eu amo também muito. A gente compartilha essa paixão pela tecnologia. E que bom, cara. Muito obrigado por estar aqui. A gente vai entrando nos nossos momentos finais, mas já fica aqui meu agradecimento por contar a sua Eu que história, agradeço. dividir aqui. Foi uma alegria, cara. Você também é professor da comunidade Inside Coders Club, né? A gente vai deixar o QR Code aqui para quem quiser acessar. O Cássio ele dá aula também de hardware para desenvolvedores na comunidade Inside Coders Club. Quem tiver interesse, acessa aqui o QR Code aqui embaixo, vai estar disponível para todos vocês. E fica aqui, Cássio, a deixa para sua mensagem final aí para os estudantes, iniciantes e apaixonados por hardware e tecnologia. O que você tem de dica e mensagem para dar para a galera aí que está aprendendo? Pronto. Mensagem pra galera que está aprendendo, que está começando. Há alguns dias atrás eu estava numa situação um pouco abalada, né? E aí, Levi, eu tive uma ideia que foi a seguinte: eu vou escrever aqui pra mim uma carta dizendo por que que eu me coloquei nessa vida, né? Por que que eu me coloquei nisso pra quando eu tiver mais cabisbaixo eu poder voltar. Porque às vezes isso dá vontade de, enfim, né? Ctrl A, delete, yes. Quem pegou, pegou. Então, essa carta ela vai me ajudar a, quando estiver numa situação complicada, Sim,
Em vez de querer desistir, quando o peso estiver muito forte, difícil de segurar, em vez de pensar em desistir, pensar em fazer de alguma forma diferente. Sim. Houve uma época, Levi, que eu acreditava que trabalhar duro Uhum. ia dar muito dinheiro. Quanto mais duro eu trabalhar, melhor será. Sim. Quanto mais noites sem dormir, pô, vou conseguir o sucesso, o tão falado sucesso. Mas hoje em dia a gente vive uma época de... O jogo virou. Sim, total. O jogo virou. Você pode fazer uma dança aí agora no seu quarto e esse vídeo pode mudar a sua vida. É. Você pode falar sobre como é a sua rotina na sua casa, na sua vida, e isso pode transformar tudo. Então eu tenho visto o momento atual como algo muito oportuno e quem conseguir driblar suas Sim. limitações Sim. vai conseguir ir mais longe. Porque o que eu estou percebendo, Levi? O meio que a gente está vivendo hoje é como se fosse na natureza. Sim. Um ambiente úmido vai ser propício para Sim. animais, insetos que vivem ali na vida úmida. Uhum. Ambiente seco, o A mesmo. mesma coisa. A gente está vivendo num ambiente atualmente, que eu percebo, de muita conectividade, Sim. de muito alcance. Então, na loja que eu tinha na minha rua, eu podia atender, segundo pesquisa de população, 16 mil pessoas. Uhum. Esse era o meu público máximo. Sim. Na internet, poxa, no Brasil, 200 e poucos milhões de pessoas. Uhum. Falando só do Brasil. O que eu diria para quem está começando agora? De tentar pensar numa maneira de trabalho que seja leve, lucrativa e que você trabalhe de forma mais inteligente do que de forma mais dura, Sim. entende? Sim. Sim. É como se durante muito tempo o hardware era o que contava Uhum. e hoje agora é o software, Perfeito. é sua mente, sua comunicação. E a gente vê que quem se comunica melhor hoje em dia consegue Sim. mais acesso, mais benefícios, mais clientes. Uhum. E nem sempre essa pessoa é a melhor pessoa, mas ela fala melhor, ela está Uhum. exposta. Então eu diria isso para vocês que estão aprendendo. O meu grande colega de trabalho, Gabriel, eu falo isso a ele, ele é um estudante de desenvolvimento de sistemas. Sim. Então, assim, por que não criar uma página disso e mostrar a rotina disso? Sim. Trechos das aulas que faz, os clientes que pega, as encrencas em que se mete, Uhum. né, para quem está começando. E vocês têm muito pano para manga, não fiquem achando que, é Cássio e Levi que estão nessa aí há 15, 18 anos, eles têm muita coisa para gravar e postar. Não, a gente tá veaco, Cansado. cansado. E a gente quer ver a rotina, quer saber o que é que acontece de fato. Então, se um técnico de informática começando cria uma página e mostra a vida real ali começando, ele vai atrair muita gente. Sim. E atraindo muita gente, pode acontecer parcerias, podem acontecer, enfim, negócios se formam, né? Então, fica essa dica que eu dou, tá? Trabalhe com inteligência e seja forte. É isso. Maravilha, Cássio. Maravilha, Obrigado, Levi. professor Cássio, muito bom, cara, demais. Queria agradecer a você novamente. Se a galera quiser te encontrar nas redes sociais, se é que você ainda usa elas, quais são? Como é que a Pronto. galera te acha? Eu tenho rede social no meu nome, mas não uso. Você pode encontrar coisas na Professor Professor Beta, Beta. @Professor Beta. Tudo junto. Tudo Maravilha. junto. Eu vou deixar nos comentários fixado aí as redes sociais do professor Beta. E é isso, Cássio. Muito obrigado, cara. Valeu. Pena que acabou. Pena que acabou. Valeu, Valeu, meu pessoal. querido. Obrigado.